Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou o Kazu, estou junto com o Gabriel. Presente. E hoje nós temos dois convidados super especiais aqui, que é a Luana Baricello. Olá. E o Guilherme Schmidt. Fala, galera. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é intercâmbio de arquitetura nos Estados Unidos. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Feliz em mundo ainda chora por estar tão ao descaso. Vamos falar as notícias da rodada? Vamos! Agora tem uma pergunta pra fazer pra Tem uma vocês. vinheta para isso? Tan, taran, tan, tan. Como é que eu quero que vocês... Vocês conhecem o cantor, o rapper Kanye West? Já ouvi sim, falar, né? a gente sabe Ouvi falar. que cara é famoso. Então, o que ele pensou que ele tá fazendo e tá construindo protótipos? Ele quer construir casas pra desabrigados. Bacana, né? Interessante, gostei da ideia já. Imitando Kanye o Brad West. Pitt. Inspiradas em Star Wars. Que prega. Então, tem os protótipos que eles foram revelados aqui, né? Tô vendo uma reportagem da House aqui. E eles são parcialmente escavados, assim, tem uma cúpula. E elas são inspiradas na estética das casas de Tatooine, na terra de natal de Luke Skywalker. Olha só. E É pra morar no espaço? Isso aí? Como é que é? é pra morar na terra mesmo. Então, eu disse que ele tá sendo visto falando com alguns empresários, parece que ele tá querendo arrecadar fundos pra isso. Ah, E- olha aí. Então, quem quiser contribuir, qual que é o número da conta? O Kanye West. Paga no PicPay. E de acordo com aquele site de fofoca que tem o TMZ, sabe? Sei. Os vizinhos do cantor lá, ele mora num terreno de 300 acres. Caralho. Em Calabasas, na Califórnia. Mas tem Acre lá nos Estados Unidos também, então? Boa. Enfim, e daí os vizinhos reclamaram dos barulhos lá, que ele tá construindo os protótipos e o... Daí, segundo aqui a reportagem, os órgãos do Departamento de Obras foram lá e falaram, ó, cara, você precisa ter um alvará aí até dia 15 de setembro. Ou vai ter que destruir os protótipos. Vamos acompanhar então, hein? Se você quer saber o desenrolar dessa história, Pesquisa aí. Eu só tenho isso pra te contar. Mas interessante, né? Curiosidades arquitetônicas. Muito boa. Kanye West. Santiago Calatrava é condenado pelo Tribunal de Contas de Veneza por erros em projeto de ponte. Mas de novo? De novo, o Calatrava, coitado, né? Ele já tá aí acumulando processos, né? Em suas costas. Pritzker de processos. Bom, a gente falou dessa obra. Olha, eu acho que a gente falou dessa obra Não vou lembrar disso. no episódio 12. Erros acontecem. Ele fez uma ponte lá em Veneza, piso de vidro, tudo mais. Linda ponte. Vagamente Lembra? eu lembro. A pessoa escorrega lá, não parece que dias de chuva é um problema. E parece que custou, tipo, sei lá, milhões de euros a mais do que o esperado. Então, agora ele foi condenado a pagar 78 mil euros, né? E o calculista também foi condenado a pagar uma multa por erros grosseiros na estimativa de custos do projeto. Boa sorte, Santiago. Ele chama o engenheiro pra dividir a dívida. É sacanagem, né? Mas até que não foi tão alta a multa, né? Eu também achei, pois que 78 milhões. Pois é, também achei que ele As tá no pessoas lucro. caem, se esborracham. Mas não é por isso que ele tá pagando a multa. Não, diz que é por causa de erros No orçamento. No No orçamento. orçamento. Esse negócio de cair já deve ter sido resolvido. Botaram uma borracha lá. Uma lixa eterna, assim. Uma lixa. Não, isso parece um problema mais fácil de resolver. Cimentaram o negócio. Na verdade, eles transformaram em escultura, né? Não é Ué, uma ninguém ponte, mais foda-se. entra e tal. É o melhor jeito. E você, Kazu, que trouxe Eu para tenho nós? uma notícia aqui que é a seguinte. A Monograph publicou recentemente um ranking dos arquitetos mais famosos do mundo. Orra, tô lá? Vamos ver, Gabriel. Vamos lá. Será que você Opa. tá merecedor desse? Eles, então, foi organizado de acordo com a sua popularidade, tá? Só que daí eles têm um sisteminha lá que envolve algoritmo Algoritmos. Algoritmos. Logaritmos. Logaritmo, tudo. Soma tudo isso. 2πr, enfim. É. E aí... Isso é a área do círculo, né? Não, Pierre é o quadrado. Pierre é o quadrado, 2πr é o perímetro. O comprimento da Pô, isso aí é circunferência. pergunta pro quiz, hein? É verdade. Olha aí. A edição 2 vai chegar. Se prepara. Fórmula de Bhaskara. Então, mas a ideia é classificar Star Architects, Gabriel. Então, Tá. Então não tô fora. não quero te... É que eu não tenho 40 anos ainda. Tá chegando. Mas aí, o que eles fizeram? Então, eles
fizeram lá esse cálculo todo e juntaram aqui alguns critérios para classificar os Star Architects. Então, o primeiro é pesquisas mensais. Então, qual que é o volume, a quantidade de procura no Google? Tá, né? palavra-chave o Google. E tal. Depois, a idade. Então, a idade é o seguinte, eles tiveram que fazer um fator multiplicador lá, porque quando o arquiteto é muito jovem, ele não está há muito tempo na rede ainda. Ele não teve tanto tempo, né, para ser reconhecido. Exatamente. Então, tem um fator de correção. Depois, se ele é premiado ou não pelo Pritzker. Depois, os projetos notáveis. Isso é bem subjetivo, hein? Mas eu acho que tem que ter um número mínimo lá. E também, parece que tem que estar publicado no ARC dele também. Então tem que ser um cara que seja realmente conhecido. E quantidade de seguidores no Instagram também. Olha só, mas então arquitetos mortos aí, eles saem perdendo, né? Pois é, né? Como é que é a conta do Frank Lloyd Wright no Instagram? Do escritório. Não, às vezes é a conta do escritório. Real Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright oficial. Quem é o mais famoso? Vamos começar de cima para baixo ou de baixo para cima? Pode ser de baixo para cima, Melhor, mais emocionante. Então vamos lá. Então, em décimo lugar. Quem tá lá? O IMP. Olha só, faleceu há pouco tempo, né? Então, será que tem a ver com isso? Tipo, dar volume de publicação? Tipo, na internet? Pode ser. O cara aparece mais, né? Qual foi as obras, a vida dele. Deve aparecer mais. Nono lugar. Vamos lá. Oscar Niemeyer. Opa, não dá pra contratar também. Também não dá. Mais um. Oitavo lugar, Renkurras. Tá vivo. Dá pra ligar lá. Sétimo lugar, Frank Gehry. Frank Gehry, olha só aí. Frank Gehry, nosso... Sexto lugar, Frank Lloyd Wright. Já era, né? Já também. Quinto lugar, o Renzo Piano. Renzo Piano tá nativa. Procure ele lá. Quarto lugar, Bjarke Ingels. Olha, um cara novo, né? Cara novo, tá aí na ativa. Terceiro lugar? Quarto lugar. Terceiro lugar, o Le Corbusier. Grande Lê. Também não dá pra contratar. O segundo lugar tá o Norman Foster. Segundo mais famoso do mundo. O segundo mais Star Architect de todos. Caraca, quem é o primeiro? A Ursa Maior. Será que é isso? Ursa Maior. A estrela mais brilhante. Zaha Hadid. Mais famosa do mundo. É. Massa. Ela ganha assim, disparadamente. Segundo algum critério aqui, sim. E olha, ainda dá pra contratar. Ela tá morta, mas o escritório continua funcionando. Como é que é o nome do jovem lá? O Michael Schumacher. Não é? Tinha, né? Eu falei Michael, mas não era Schumacher. É o Schumacher, não é Michael, é só Schumacher. Parece que tá tocando lá ainda. É isso. Essas foram as notícias da quinzena e agora fique com mais um inédito episódio do ArcPapo. Vamos lá! Bom, o que a gente pensou em fazer, teve vários ouvintes que mandaram pra gente sugestões de temas de episódios. E um tema que apareceu bastante era sobre intercâmbios na faculdade de arquitetura ao redor do mundo, né? E o que a gente pensou em fazer alguns episódios focados em determinadas regiões. Então a gente pensou em fazer, às vezes, em algumas cidades, alguns países da Europa, alguns países da América do Sul. E também, nesse episódio, a gente vai fazer um sobre os Estados Unidos. Então a gente trouxe 2 arquitetos aqui, né? Um arquiteto e uma arquiteta, para contar um pouco das suas experiências de intercâmbio nos Estados Unidos, para a gente fazer uma comparação aí também com o Brasil, né? E ver como é que funciona lá fora um pouco. Mas a ideia é um pouco contar essas experiências para também incentivar as pessoas a terem, né, essa vivência fora, enfim, experimentar. Então, Luana, conta pra gente, onde é que você se formou? Você é aqui de Curitiba, né? Sim, eu sou aqui de Curitiba, me formei na PUC e há 2 anos já, e eu trabalho na Nomo Arquitetos. Legal. E você, Guilherme? Eu sou daqui de Curitiba também e estudei na sala da Lua. E, na verdade, eu trabalho ali no Carlos Arcos Arquitetura. E formei na PUC em 2016. Legal. E em que ano que vocês foram fazer o intercâmbio? Que ano que vocês estavam na faculdade quando rolou? Luana, como é que foi? Então, eu fui para o intercâmbio na metade do 4º ano. Então, 2014. E como eu fui pelo Ciência Sem Fronteiras, o programa pelo qual eu fui era de 1 ano e meio. Então, eu fui na metade de 2014 e voltei no final de 2015. Daí, e eu já queria há muito tempo fazer um intercâmbio na faculdade, mas era muito caro, assim, tudo era muito caro.
para fazer o intercâmbio, e daí com o programa Ciência Sem Fronteiras eu me apliquei para bolsa, e daí consegui a bolsa nos Estados Unidos. Assim, se não fosse pelo programa eu não teria feito, sabe? Mas o programa, ele te dá uma bolsa, tipo, ela cobre todas as suas inscrições lá, as taxas da faculdade mesmo, e te dá também um suporte financeiro para... E mais a moradia. Então, e mais a moradia. Isso, mais alimentação, e mais uma bolsa auxílio mensal, assim. Pagava uma quase bolsa tudo, bem assim. completa, na Era verdade. tudo. Dá assim. pra viver na boa, assim. Muito. Por exemplo, eu fui para uma cidade, né, fui para River Falls, que era uma cidade do interior dos Estados Unidos, e lá a gente recebia tudo, assim, por exemplo, eu morava num dorme, no alojamento da universidade, então eu não pagava aluguel, toda a alimentação eu recebia um cartão, e toda a minha alimentação também era paga por essa bolsa, assim, né, então eu recebia tudo isso, assim. E mais um valor, assim, mensal, que era para gastos de, comprar uma roupa, comprar alguma coisa que eu precisasse naquele mês, assim, ou até material escolar, assim. Então, era bem completo, assim. Legal. Você também foi pelo Ciência Sem Fronteiras, Guilherme? Bom, eu fui quando eu terminei o 3º ano, né? Tava indo pro 4º, daí até engraçado porque foi uma coisa bem aleatória pra mim, assim. Eu tava vendo meus e-mails e vi que tinha uma palestra que ia acontecer sobre intercâmbio, né? E o tema sempre me interessou, mas eu não tinha ainda ido atrás mesmo, procurar. E eu fui na palestra sobre Ciência Sem Fronteiras, e aí fiquei muito interessado, né? E daí comecei a ir atrás, e quando eu vi, eu tava lá com o processo encaminhado, assim. Quando eu tava nos Estados Unidos. Então, E uma coisa interessante também sobre o Ciência Sem Fronteiras é que você escolhia o país para qual você ia, mas não muito mais do que isso. Né? Então, eu não escolhia a cidade, não escolhia a faculdade. Então, falei, Estados Unidos. Eu pensei que eu ia lá pro interior do Texas, assim. De verdade, achei que ia lá pra... Porque chegou uma época do processo que você podia escolher ali 3 opções, assim. Mas era só pra eles levarem em consideração. Tá, mas no fundo era o que fosse abrindo vaga, eles tivessem um remanejamento. Eu não sei exatamente como é que foi esse processo. Mas eu sei que um dia eu abri lá e daí finalmente saiu a chamada e deu assim, Nova York. Eu fiquei, meu Deus! Porra, cara. Quase caí do chão. Que legal, foi muito inesperado pra mim. Então, nossa, foi um dos dias muito felizes da minha vida. Só pra contar, na verdade, que a gente até esqueceu, mas você foi pra Parsons School, não é isso? Parsons School of Design, que na verdade é como se fosse uma escola que está dentro do The New School, que é um grupo de escolas que tem a Eugene Lang, tem a Mains, que é uma escola de música. Então é um grupo de escolas voltadas assim para a área mais criativa, né? A gente fala eu até brinco que ninguém lá sabe fazer conta, assim. Sim. Mas então tem a parte da Parsons, que tem a escola de ambiente construído, digamos assim, que é a arquitetura, né? Tem arquitetura, tem o design gráfico e tal. Então, todas essas áreas, eles são bem bons. Design de moda também, eles são bem famosos. Aquele programa da Heidi Klum, né? Project Runway. Sei. Era filmado dentro da escola lá. Então, que legal. eu não cheguei a pegar essa fase, mas eu só soube, né? Mas o pessoal da moda lá é um dos bem fortes. Assim. Acho que um tempo atrás na verdade, eu não sei se ainda mas era uma das escolas mais famosas de moda do mundo, né? A Parsons é aquela que é um edifício do Morphoses lá em Nova York? É um edifício do SOM agora. Que, na verdade, assim, são vários edifícios, né? Porque não é uma faculdade que tem um campus, assim, como, sei lá, faculdades daquela que você vê em filme, né? Sim. É uma faculdade que fica no meio da cidade, então, sabe, tem e prédio aqui, prédio ali. É super meio legal. espalhado, Sei né? lá, tipo, o prédio de artes fica naquela rua, daí você anda 3 quadras. Daí tem aula no outro prédio, tem que andar no meio da cidade. E é uma região ali muito... Bom, isso pra Nova York eu acho que é excelente, porque você anda pela cidade. Então, Sim. E a cidade lá, eu acho que mesmo que você não vá lá fazer nada, vai só passar um tempo, a cidade vai te ensinar muita coisa, assim. Cara, Nova York, eu acho que, tipo, é o ícone de cidade, assim, né? Quando você pensa em, tipo, em ambiente urbano, assim, tudo, porra, você pensa naquela paisagem, né? E só um parênteses que, assim, que, tipo, essa coisa de estar os prédios espalhados pela cidade também é interessante para quem tá estudando, porque vai vivendo a cidade, né? Acho que isso é ser ideal que você tá falando da cidade, mas os gera estudantes essa interação, né? Que muitas vezes nos campos muito afastados, você não tá vivenciando muito, né? Pelo menos nos que a gente estudou aqui, né? É sempre muito distante da cidade, né? Então a gente não tá vendo muitas vezes os problemas, as situações urbanas no dia a dia, né? Essa questão, inclusive, me despertou muito interesse para a parte do urbanismo, de morar perto de onde você trabalha, de onde você estuda, de onde você tem a tua vida, né? E uma matéria depois, a gente acho que vai falar mais sobre isso, mas
matéria que eu fiz sobre transporte urbano, falava sobre, por exemplo, tem um índice de andabilidade, que tem muitos, inclusive, o mercado imobiliário usa, distance, que acho que chama Walk Score. E eles, você põe o teu endereço e ele te diz ali, tua nota é 9, sei lá, porque você está perto de muitos, centros comerciais e Transporte público, então você pode fazer muita coisa a pé. Isso impacta, inclusive, o valor dos imóveis, assim. Acho que lá em Nova York também, principalmente. E daí, então, sei lá, esse negócio todo de morar num lugar que é muito próximo me mostrou quão bom é isso, sabe? Pelo menos pra mim, eu acho muito bom estar próximo de onde eu tenho que ir, sabe? Com certeza. Não ter que lá perder tempo ali no trânsito. No trânsito, exatamente. Né? Qualidade de vida. Né? Exatamente. Acho que essa que é a palavra, assim. Agregava qualidade de vida mesmo, sabe? Sim, sim. E você dormia no campo, que não tem campus, né? Mas era tipo um edifício da universidade lá. Que foi sim, alguns desses edifícios eram dormitórios também, que nem a Lu falou. Então, quando eu cheguei, eles estavam finalizando a construção do prédio novo principal lá, onde eles depois migraram vários outros edifícios só para esse, sabe? Com uma base mesmo, assim. E daí, nesse prédio novo, que eu fui morar no segundo semestre daí, porque eu fui para lá em janeiro, no comecinho do ano, assim, e daí voltei lá por dezembro. Então, foi bem o ano todo. Ficou o ano inteiro. Foi o ano inteiro lá. Todas as maravilhosas estações. Chegou lá. Na friaca lá, né? Cheguei lá, eu nunca tinha visto neve, né? Caraca. Foi então bem interessante, sim. Na verdade, no verão, bom, depois a gente vai falar, mas tem aquela período de férias, né? O período de férias, que a gente aí fez algumas coisas diferentes, tem estágio e tal, mas, assim, de maneira geral, foi o ano todo ali, estudando lá na Parsons, né? Então, daí no segundo semestre, acabei mudando para esse prédio novo, que é a base dele, até o 6º andar ali era salas de aula, e em cima até o 15º, eu acho, ele era alojamentos. Então, mas antes, no começo, a gente morava em outros prédios, que eram prédios, assim, não eram tão novos, eram prédios bem mais antiguinhos, assim, mas, tipo, super, super legais, que ficavam próximos ali. Então, era, sei lá, 10, 15 minutos, estava naquela região da faculdade. Então até eu achava bem legal mudar de prédio, porque às vezes, então, eu mudei quando começou o verão, a gente mudou de prédio, e daí, quando voltou do verão, também mudou de prédio. Então, foi legal ter experiência de lugarzinhos um pouco diferentes, assim, né? Que legal. Você acabou ficando um ano, então, na Parsons School em Nova York, né? Que acho que é uma experiência única de vivência. E, Lu, como é que foi a tua faculdade? Pra onde é que você foi? Pra onde você foi jogada daí? Pois é. Então, eu também, né, me apliquei para Ciência em Fronteiras em outubro, assim. Lá por julho saiu o resultado. Então, em agosto, que começou mesmo o meu intercâmbio, então eu fui em agosto. E nos primeiros 6 meses, eu fui para River Falls, que era uma cidade, então, né, do interior dos Estados Unidos, e para... Que estado que é? Desculpa. Wisconsin. Wisconsin. Para estudar inglês. Então, esse primeiro período foi para estudar inglês. Só inglês. Porque minha nota era muito baixa, não falava nada de inglês, então... Caraca, mas que puta desafio, né? Pô, Foi, vou lá e me jogar lá, vamos aí. Pois é, eu lembro que a primeira semana foi horrível, assim, foi péssimo, mas depois você vai. Uma vez me falaram, você aprende por osmose. E é mais ou menos isso, assim, acontece. Então, esses foram os primeiros 6 meses. E daí eu fiz testes, assim, fiz o TOEFL, outros testes para justamente tentar ir para outra universidade. Só que o nosso órgão lá não era tão organizado, assim, nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu foi que eu perdi a data para inscrição em outra universidade, e daí eu precisava ficar mais 6 meses naquela universidade. E daí, só que não tinha arquitetura nessa universidade. Tá. Não tinha nada de arquitetura. Então, foi aí que eu fiquei triste, assim, fiquei muito triste, porque eu passei 6 meses fazendo inglês, e eu já estava super agoniada, porque eu não tinha estudado arquitetura. Eu saí daqui no momento em que eu estava, né, no 4º ano, estava fase final da fase faculdade. Final, exatamente. No ápice e daí eu queria muito, eu tava vivendo muito intensamente a arquitetura, e eu fui pra lá e daí zero arquitetura, assim, né? Então, claro, você fica lendo, você fica pesquisando, mas não é o sentar e projetar, assim. E conhecer pessoas também. Também. Né? Então, no começo foi bem difícil. E daí, só que assim, eu fui olhar a grade dos outros cursos para saber quais matérias eu podia fazer, e tinha várias matérias de artes que eram legais. Então, as matérias que eu fiz, assim, no intercâmbio, no segundo semestre que eu tava lá, foram, por exemplo, fotografia. E daí eu achei uma matéria de design que era bem legal, para aprender Illustrator e outros programas, assim. E também GIS, que era tipo de geoprocessamento, assim, que até uma coisa que hoje o pessoal em urbanismo aqui já está usando. Bastante,
E também fiz uma matéria que foi super legal, que foi de paisagismo dentro da grade de horticultura. Nossa, Caraca. Então... Você foi tentando pegar aquilo que podia estar mais próximo, digamos, assim, e se Pois é, mas relacionando. essa matéria de paisagismo, assim, que era paisagismo sustentável, que eles chamavam, um amigo que chegou pra mim e falou, ele fazia agronomia, e daí ele chegou e falou assim, Lu, nossa, por que você não tá fazendo essa matéria? Essa matéria é muito legal, tem tudo a ver com você. E daí ele me mostrou, assim, apostila, os livros dele, e daí eu, cara, como assim? Isso é paisagismo, eu adoro paisagismo. Vou lá. Né? Meu Deus. E daí eu fui conversar com o professor, eu fui conversar com o coordenador dos intercambistas, assim, pra saber se justamente eu podia fazer essa matéria. E daí todo mundo falou, não, claro, fica à vontade, super legal, só que era uma matéria bem pesada, assim. Demandou muito tempo, assim, do meu dia, assim, da grade, assim, né? Mas foi muito legal e eu não sei se a gente já... Pode, Não, mas Pode ir depois entrando, você conseguiu ir Ah, é, pra só outra pra- faculdade. Ah, é verdade, Você fez- eu você fui nas fez- matérias. funciona. Você fez Será que 6 deu meses certo? de inglês. Aí 6 meses. Aí você fez 6 meses disciplina. dessas matérias Eu fiz 6 meses de inglês, fiz 6 meses essas matérias. em River Falls. River Falls. Tá. E daí eu fui 3 meses pra Los Angeles, pro estágio de verão. Olha só, é e mesmo. daí Que legal. depois Cada um numa ponta, então. no extremo. E daí depois eu voltei pra Milwaukee, daí... Que é uma cidade maior já e tal. Sim, Né? e daí eu passei pra essa... Fiz o teste, consegui ser aprovada nessa universidade, e daí me mudei pra uma universidade de arquitetura, então, né? Daí você ficou quanto tempo lá? 6 meses. Então foi no finalzinho, assim, no segundo tempo, sabe? Então você ficou um ano se preparando para aquele momento de chegar na arquitetura. Pois ali, é. né? E daí eu cheguei lá e não tinha mais vaga. Sério? Pra disciplina? Imagino que, vocês receberam a notícia, foi tipo, caralho, tô indo pros Estados Unidos, né? Emocionante. E aí, como é que é ir chegando lá, fazendo essas adaptações, entendendo um pouco a cultura, enfim, as cidades que vocês estão vivendo. E até a questão do inglês também, né? Você falou, a Luana já falou que foi meio difícil, assim. E, Guilherme, você já falava inglês quando você foi pra lá? Eu achava que eu falava. Sim, você foi lá, não sabia pedir uma água, né? Os caras não entendiam. Mas é que o pessoal Lavava, de Nova assim. York não sabe muito também. Eles não entendiam, né? Mas, não, o inglês... Bom, a gente fez o TOEFL, né? O TOEFL foi aquela prova de proficiência que eles pediam pra gente demonstrar, né? O nível ali até pra nivelar, né? Se ia fazer esse semestre a mais de inglês ou não. Aí acabou que eu passei com uma nota razoável, assim, né? Aí eu cheguei lá, mas aí quando eu cheguei lá, ainda teve mais uma etapazinha ali de triagem, digamos, da própria faculdade, porque eles daí fizeram umas como é que fala? Uns testezinhos, assim, com a gente de falar, de escrita, né? E a gente daí acabou tendo também um certo... Eles recomendavam, assim, você... Acho que você precisa fazer um pouquinho a mais aqui, esse inglês, tipo... Então tinha umas matérias só que eram bem legais, assim, matérias de cultura americana, cultura... tá. Só que daí com isso eles ensinavam em inglês. Então eu acabei nessa, assim. Que bom, que bom. Mas peguei... isso como o restante das outras matérias. Então, na Sim, verdade, paralelamente, assim. Então, eu acabei pegando 2 dessas matérias de inglês, que era meio que uma mais, assim, mais normal de gramáticas e tal. E a outra era mais essa parte de cultura. Então, era bem legal, porque eles pegavam uma letra música do Frank Sinatra, por exemplo, e daí, sei lá, analisavam, e a música falava sobre Nova York e tal. Só que eu acabei... Eu sei que música é essa. É uma música famosinha, assim. E daí, o que acontece? Eu fiz essa matéria por algum tempo, mas eu não fiz ela até o fim. Porque começou a ficar bem puxado, na verdade, as matérias lá. Sim. Então eu peguei a matéria de projeto, né? Peguei matéria de... Porque assim, era uma matéria, vocês tinham digamos, quase todas as matérias eram eletivas, assim, digamos. Quer dizer, as matérias a gente montava Vocês montavam a tua grade, mesmo. né? É por créditos, né? Então a gente tinha lá até acho que 18 créditos, era uma grade normal, assim. Se você tivesse uma grade de 21 créditos, você dava adeus pra todo mundo e você só voltava dali não 6 tinha meses. vida. Não tinha vida, assim. E a tua grade tinha quantos? A minha grade tinha perto dos 18 ali também. Tá. Mas é que só a matéria de projeto era uma que pesava, tipo, 10 créditos. Era uma coisa assim, absurda, sabe? Nenhuma outra matéria, acho que da faculdade, era que nem é tão pesada quanto a de projeto, né? Porque a gente passava muito tempo na faculdade, então eles
contabilizavam isso e também o tempo que você leva em casa, né? Porque também tem trabalho para fazer e tal. Então, como começou a ficar muito puxado, eu decidi largar essas matérias de inglês, até porque eu achei assim que não tava tendo um resultado tão espetacular, sabe? Assim, era legal, mas entre ser legal e eu ir bem lá no projeto, eu preferi focar lá no projeto. Mas só uma pergunta assim, a questão do projeto era uma matéria, por exemplo, obrigatória? Ou você pode montar do jeito que você quiser para se formar em arquitetura? No meu caso, assim? foi... a gente tinha um assistente lá, digamos, da faculdade, né, um coordenador que estava em contato com a gente, que se tivesse qualquer problema ou quisesse conversar sobre as matérias e tal, podia falar com ele. Então, a gente foi lá, a primeira coisa que a gente fez foi falar com esse coordenador. Inclusive, aqui no Brasil, antes de ir, a gente fez um Skype, então conversamos um pouco, né, conhecia a pessoa e daí ajudou a gente a escolher as matérias. Então, no meu caso, foi bem livre, assim, eu tive acesso lá ao currículo, ao sistema de matérias da faculdade. E eu fui olhando, foi um processo bem, assim, pra mim foi difícil porque, tinha muita coisa, sabe? Que você fica, sim. Caraca, tem um mundo novo aqui pra desbravar, né? E daí tinha matéria de tudo que coisa, de fotografia e tal, coisa que eu também gosto. E aí eu tinha que tentar fazer algum esquema ali pra dar essa somatória de pontos e que fosse uma coisa legal, mas também que não ficasse... Todo mundo falava assim, essa é até uma dica, né? É melhor você fazer menos e fazer bem feito do que tentar fazer tudo e daí acabar, né? Então isso é sempre... Acho que é uma via de regra, assim, é uma coisa legal, né? E as disciplinas eram, tipo, anuais, assim? Porque lá tem uns, né, tipo, terms, as disciplinas eram semestrais. Semestre. Inclusive, o que acontece, né? Eu cheguei no começo do ano. No começo do ano é como se fosse a nossa metade do ano lá pra eles. Que o semestre, que o ano deles mesmo começa, digamos, depois do verão ali. Que setembro, é lá, né? Que é o setembro, Então eu cheguei como se estivesse pegando a turma na metade do ano, assim. E aí as matérias acabaram na metade do ano, e daí depois começou outras coisas e acabava. Tem matérias que elas são por semestre, por período. Então é o fall e o spring, né? Que eles chamam a primavera ali e o outono. Então esse período que eu cheguei era do spring. Aí do spring daí eu já vi que tinha matérias que era só pro fall, então eu já descartei. Né? Então aí tinha outras que davam no spring, então eu fui tentando já eliminar algumas assim. Daí, algumas que eu sabia que eu queria fazer, por exemplo, projeto, eu já peguei de cara. Então, aí sobrou mais... Eu peguei, acho que 3 matérias para fazer ao todo. Né? Quais eram? Foi a matéria de projeto. Peguei a matéria que foi muito interessante, chamava Arquitetura de Nova York. Então, essa matéria, ela era, na verdade, não era na sala de aula, ela era na cidade. Caralho! Então, ela tinha um roteiro que era... seguindo uma linha do tempo, cronológica, assim. Então, desde a colonização até a contemporaneidade. E daí cada aula era, por exemplo, num lugar que representasse aquele período. Então, começamos lá embaixo, no distrito financeiro, naquela região onde não tem aquele grid, né, da cidade ainda, que é a ocupação lá colonial. Então aqui a gente foi falar sobre as casas daquele período, como é que era. Então você vê aqueles prédios do distrito financeiro e no meio tem umas casinhas ainda que sobraram. E, cara, era muito legal. Essa matéria, inclusive, ela é aberta para você fazer avulso, assim. Então tinha muita gente que não estuda na faculdade regularmente, mas que ia lá fazer, porque era muito legal. Então era uma turma que a gente... É tipo aqueles walking tours, assim, que você faz, né? Só que era regular. Então toda semana tinha lá, a gente se encontrava no Starbucks, sei lá, ali na praça, e daí então ia fazer um tour ali, e daí o professor era um cara super, assim, entendido, e ele, um historiador, né, ele ia daí falando, ele ia passando com a gente acabava entrando em alguns prédios assim, muito legais, né. Ele conhecia, né, ele gostava de fazer aula como se fosse um cinema, assim, sabe, você bem, tipo, coreografado, assim, tipo, ele entrou aqui, daí virou lá, tem aquela vista, aí depois vira aqui, tem aquela outra, sabe? Bem ensaiadinho, né? Bem ensaiadinho. Legal. Então deu pra conhecer muito da cidade, foi legal fazer isso no começo, né, porque eu acabei conhecendo a cidade e acabei conhecendo essa história, arquitetura, tudo junto, assim. Então essa foi uma das matérias mais legais mesmo. E também não era uma matéria muito exigente, né? Era mais assim, vai acompanhando, unir o útil ao agradável. Nossa, assim. com certeza. Não tinha prova, né? A prova era pegada em um edifício daquele período, daquele período que a gente viu e fazer um texto, uma resenha sobre aquele texto, dar uma opinião também sobre o edifício e tal. Então era legal. Era legal. E a terceira matéria? A terceira matéria, na verdade, eu peguei 4, que eu lembrei. 4. A terceira matéria foi ela chamava... era mais ou menos assim, representação de dados urbanos, assim. Então, a gente aprendeu a mexer com algumas ferramentas de visualização, por exemplo, o GIS, né, que a Lu falou, o After Effects, o Maya, para fazer, assim, animações, extraindo dados de um mapa e daí fazer uma informação que fosse legal, sabe? Então, nossa, era uma matéria bem... Tipo, ela misturava quase que um pouco de design gráfico com arquitetura, assim, com urbanismo e tal. Então, a princípio, metade da matéria foi a gente estudando o programa, mas, assim, o ritmo deles é pauleiro, assim, é muito acelerado, né? Você não fica lá muito tempo aprendendo o programa. Eles te dão ali uns toques de como é que você se vira
e a turma segue, sabe? Pois é, porque tipo, não é fácil você Não. aprender a dominar o programa ali. Você só aprende mais ou menos o que você vai usar ali do programa pra fazer. Isso é uma das diferenças que eu vi, talvez, que eram marcantes, porque o pessoal ia muito atrás, assim, sabe? E aí acabava que na outra aula tava todo mundo na mesma página, sabe? Todo mundo... Mas... e daí, no final dos contos, depois dessa primeira etapa da matéria que a gente fez o aprendizado dos programas, a gente ia pra parte de, não, beleza, agora vamos fazer duplas. A gente fez, todo mundo se reuniu em duplas e fez tentou contar uma história, digamos, fazer uma narrativa com dados. Então, pegar dados de altura dos edifícios relacionado com, sei lá, insolação, ou então áreas verdes com áreas ocupadas, não sei, sabe? Então, foi legal, assim, pra tentar transformar isso num gráfico animado, sabe? Porra, usar mas no que videozinho. Aí, Mas quantos professores tinham lá? eram 2 professores. 2? As daí, turmas tipo, são pequenas, né? Eles mesmos ensinavam a mexer no software ou você tinha Eles que aprender mesmos. em casa? Eles mesmos. A gente tinha lá um laboratório com os computadores, daí eles abriam, mostravam lá as ferramentas, a gente ia fazendo algum exercício, e daí beleza, daí próxima aula. Daí, eles sempre também montavam, tinha algum site, que eles passavam como suporte, assim. Complementar, aham. Cara, que loucura, porque eu lembro que quando eu tava na faculdade, a gente passou 6 meses estudando o AutoCAD. Sim, exatamente. Porra, os caras aprenderam 3 Foi umas 3 softwares aulas e ainda fizeram sim. uma apresentação. Se vira, né? Foi. E além disso também, teve alguma... a edição de vídeo eles ensinaram pelo próprio After Effects, né? Acho que pra não adicionar, porque dá pra fazer se você quiser, né? E nessa matéria a gente também tinha que gravar vídeo, porque então a gente queria fazer um filminho e daí no meio do filminho colocar o gráfico. Então, a faculdade tinha câmera disponível pra você alugar, tripé, essas coisas. Então a gente acabou indo lá alugando a câmera. Gravou, então foi bem legal a experiência. Massa, Legal. Né, lá no meio da praça, filmar, que nem entrevista, sabe? Que você pega o pessoal andando, assim. Que legal. Mas deu pra aprender bastante coisa nessa matéria. E a última que eu lembrei é o Rhino, que eu tinha interesse também de aprender. Inclusive lá o pessoal quase não usa SketchUp, né? Pelo menos ali todo mundo usa o Rhino. E aí eu queria também aprender e peguei uma matéria que era só a Rhino dessa vez, né? Daí também, era uma matéria, inclusive, que eu acho que era mais... Na verdade, ela era mais de design de produto, então a gente não focou, assim, em fazer arquitetura na matéria, mas era aprender o Rhino mesmo. Modelagem, né? E foi legal, mas o Rhino eu também acabei não usando tanto, porque... o SketchUp eu acho ele muito prático. Assim, né? E o Rhino, e daí quando você tá na correria, você acaba indo pra opção que você tem, às vezes, mais familiarizado, né? E aí eu acabei não praticando tanto também, mas assim, se me der o Rhino, eu sei mais ou menos como é que eu me viro, né? Mas lá eles usam, por exemplo, AutoCAD, é uma coisa que eles usam AutoCAD bastante. Eles usam bastante, o Rhino, também. o Revit. Esses eram que eu mais vi eles usando, assim. E os programas da Adobe, né? Photoshop bastante, o Illustrator. Acho que o Grasshopper também, né? E o Grasshopper também. E Lu, suas matérias que você escolheu, como é que foi também? Então, o primeiro semestre lá foram as matérias de inglês, daí o segundo semestre peguei matéria aquela de fotografia, peguei matérias de paisagismo. E daí, quando eu fui para a Universidade de Arquitetura lá em Milwaukee, eu peguei uma matéria de paisagismo também, porque daí eu sempre gostei desse assunto. E daí, quando eu cheguei, primeiro que eu tinha que escolher entre fazer projeto de arquitetura e fazer projeto de paisagismo, porque a coordenadora não indicou fazer os dois projetos. Muito trabalho, né? Isso. Ela falou, carga horária é muito intensa, geralmente quem pega as duas matérias juntas não dá conta. Ela falou, eu não te indico. E daí ela falou, então pegue uma matéria só, de projeto, né? Daí foi essa matéria que eu peguei, e daí eu continuei pegando matéria de inglês também, mas porque eu queria continuar, assim. E eu peguei uma matéria que eu larguei, que foi... que eu tive que dropar, assim, porque era uma matéria de design, e a gente tinha que fazer modelos, assim, muito trabalhoso também. Não era nem trabalhoso, mas era muito caro. Tinha que caro. comprar, Era né? muito caro, porque a gente tinha que levar Impressão todo o 3D, material. alguma coisa? Não, era meio que marcenaria, assim. Então, a gente tinha que comprar toda a madeira e levar pro ateliê e montar as maquetes. Caraca. Tipo, maquete de luminária, maquete de... Então, a gente tinha que montar as coisas. Pô, maquete luminária é o próprio produto, na verdade, né? Você faz um negócio. Só que daí começou a ficar muito caro, assim. Daí eu acho que não vou continuar essa matéria.
Dava pra largar na boa? Dava. Ninguém... E ainda tirei C, assim, na matéria. Não sei como, né? Não sei como, nunca fui. Uma coisa que eu acho interessante falar é que eles têm essa certa flexibilidade de você, no início do semestre, pegar matérias, sair das matérias. Tem isso também. Não é um olhar ruim, assim, do tipo... Porque às vezes você vai, porque você só lendo ali aquele texto que eles te dão pra você ter ideia do que é a matéria, às vezes é muito pouco, sabe? Difícil saber. Aí você vai lá, você pensa que é uma coisa, às vezes vê que não é, sabe? Ou sei lá, é uma coisa diferente do que você tinha imaginado. Então, eu acabei pegando uma matéria de fotografia, que eu lembrei também, mas... eu fiz só... no início eu tava empolgado, né? Mas daí eu peguei, fiz uma aula e daí já vi que, putz, não ia dar conta de fazer tudo, sabe? Então, larguei. Né? Até porque, assim, se você pega, eles esperam que você tenha um rendimento bom, né? E se você não tem esse rendimento, eu senti que eles ficam, assim, até meio... Eles não, sabe, ficam meio sentidos com você, assim. Professor, dependendo do professor, né? Tu fica, putz, você... O cara fica magoadão, assim. Eles ficam... Então, pô, você sente na obrigação de fazer um bom trabalho, digamos, né? Eu acho que eu senti isso muito na última matéria de paisagismo que eu fiz, que era paisagismo arquitetônico, assim, que o professor... Eram só 12 alunos na turma, então ele sempre vinha na mesa, assim, ele tinha muito contato com a gente, ele queria ver o que a gente estava fazendo, o que a gente estava produzindo. Teve uma semana que ele sabia que a galera todo mundo tinha entrega de outra matéria, e daí ele falou, não precisa entregar essa semana, entrega semana que vem, porque essa semana, assim, né? Isso, ele não queria nada assim, entrega de qualquer jeito só para entregar, ele queria que aquilo fosse depois pro nosso portfólio. Era isso que ele falava muito, né? Ele falava, façam bem, façam agora, para depois vocês só colocarem no portfólio, para vocês não terem que refazer pro portfólio de vocês, sabe? Então ele tinha essa consciência, assim, do tempo de todo mundo. Mas essa questão do nível de exigência, digamos, de ritmo, até de trabalho, de ter que ir atrás das informações e tal, vocês acharam que eles têm uma cobrança muito maior, assim? Enfim, em termos dos professores ou dos próprios alunos, uma certa competitividade maior, assim? Como é que vocês vivenciaram isso? Eu acho que, assim, o que eu entendi, quando a gente é intercambista, a gente é mais flexível, a gente tem mais tempo, a gente consegue se dedicar mais a certas coisas, né? Então, eu sentia que eu tinha uma dedicação maior nos estúdios do que os meus colegas, assim. Mas todo mundo trabalhava. Eu sabia que todo mundo trabalhava e, por exemplo, nem todo mundo... Estágio não era comum. Então, a galera trabalhava em empregos normais, assim, que eles tinham que cumprir 8 horas por dia. Caramba. Além da faculdade, sabe? Então, eu entendia que isso pesava muito na sala de aula, assim. A galera chega cansadona lá, então. Sim. E daí, claro, os brasileiros que estavam lá... Só estudavam. Então, a gente... também, né? Festavam também, né? Acontece. Então, eu sentia que tinha essa diferença, assim, né? Do intercambista pro estudante de lá, mas a galera era bem dedicada. Todo mundo muito dedicado, todo mundo muito empenhado em aprender, assim. E eu acho que também um pouco mais maduro, assim, do que os estudantes daqui, sabe? Quando eu saí daqui, então eu tava na metade do quarto. E tinha muita galera muito imatura, assim. Eu acho que até eu era, né, essa pessoa muito imatura, assim. De pensar só, eu só tenho que entregar esse projeto e a gente... Né, pensava de um jeito mais fechado, assim, só tenho que fazer isso. Tipo, passar de ano, né? Passar de ano. E daí, chega um momento que você tá lá fora, que você tá convivendo com o pessoal que tá todo mundo trabalhando, todo mundo mora sozinho, todo mundo pensando, nossa, num emprego que quer conquistar lá na frente, sabe? Então, eu sentia isso também, que a galera é muito madura, assim. Que eu acho que o pessoal, realmente, quando tá na faculdade, a maioria não pensa exatamente no futuro, como é que vai ser. Não tem essa... Mas uma coisa que o Kazu falou, só complementando assim, eu acho que aqui no Brasil, as universidades que a gente cursou aqui, elas são muito, assim, muito engessadas. E aquele modelo, assim, que é o professor dando a aula, aquela aula padrão, e o aluno sentado ouvindo, né? E até essa questão da escolha das disciplinas, né? Aqui no Brasil, as universidades elas têm uma grade fechada. Todos os anos, aqueles alunos fazem essa disciplina. Eu acho que lá, a coisa está muito mais na mão do aluno do que da instituição, né? Você mesmo pode escolher as suas disciplinas, você faz a sua grade, né? Acho que isso até deve ajudar para você fazer mais contatos, mais amigos também, né? Porque não são todos que têm o mesmo interesse. Mas como é que eu já ouvi falar muito, assim, que
o professor, quando ele entra na sala de aula, ele já espera que você tenha estudado antes, assim, né? Ele não vai lá, como aqui, ele não vai apresentar a disciplina para você. Ele vai fazer as atividades ou complementar o que não tá nos livros. É isso mesmo? Como é que é? Acho que eu senti muito isso, assim, exatamente. Por exemplo, a aula é segunda-feira. Na sexta-feira, o professor já mandou um e-mail com o texto, com a matéria que vai cair, não, mas sobre a matéria que ele vai falar na segunda-feira. Então, a gente tinha todo o final de semana para dar uma lida, entender, dar uma pesquisada no assunto e se preparar para a aula antes de acontecer. Então, quando você chegava na aula, você já tinha um embasamento, assim, do que ia ser a aula, do que você ia falar, do que vocês iam, do que ia estudar. Então, acho que isso também ajudava a fixar a matéria, sabe? E aprender mais e também você não ficar, putz, mas eu não tô entendendo o que ele tá falando, você não ficar perdido, assim, na aula, assim. E a participação na sala de aula é importante para eles? Você tem que levantar a mão e dar a tua opinião? Lá assim? era bem importante. Né? Eu também peguei uma matéria dessas que era mais teórica, né? Tinha os textos para ler. E essa coisa dos sílabos, né, que eles chamam, que é essa ementa da disciplina, lá aqui no Brasil eu sempre via isso como uma coisa meio figurativa, assim, sabe? Tá apresentado no primeiro dia. Era apresentado porque tinha que apresentar e depois eu nunca mais achava o papel, sabe? E lá tava na minha mesa, assim, sabe? Porque eu tinha que realmente seguir aquele cronograma, o professor seguia aquilo, e se eu não lesse aquele texto, eu ficava de fora, assim, da discussão, sabe? Eu ficava boiando mesmo, assim. E se ele tinha que fugir, o professor, né, de qualquer forma daquele cronograma, ele se desculpava, ele mandava um e-mail falando, olha, nessa data eu não consegui dar essa matéria, porque tal matéria atrasou, me desculpa e... Vamos repor alguma coisa. Isso, ele também tinha muito isso, assim, de repor a matéria, porque ele atrasou, sabe? Uma aula, porque aluno ficou perguntando coisas, né? Sim. E o professor, a aula deles era basicamente fundamentada na participação mesmo, assim. Então, se as pessoas não conversassem, ele ficava só parado, sabe? Eu digo assim, claro, ele fazia perguntas, fazia alguma coisa, mas se ninguém falasse nada, não ia ter aula. Era pouco produtiva. Assim. Então quanto mais a gente interagisse, mais produtiva era a aula, assim. E aí, outra coisa que eu lembrei sobre essa questão do projeto de aqui no Brasil talvez ser uma coisa meio engessada, eu via que lá os resultados eram muito diferentes também dos outros, sabe? Então, aqui talvez a gente tenha que entregar um pacotinho com fechado, né? Então, planta, uma corte, elevação, uma maquete. Sim. Lá ninguém pedia uma maquete ou uma planta, sabe? Você tinha que representar a tua ideia. Você tinha que representar a tua ideia de alguma maneira. Inclusive, na avaliação, acho que lá onde você foi também era assim, eram 2 avaliações. Uma na metade do semestre, que é o midterm, e uma no final. E as avaliações são sempre em formato de banca, assim. Então, como se fosse uma banca TFG que a gente tem, TCC. Sim. A gente... eles chamavam convidados para vir assistir a tua apresentação e você colocava na parede aquilo que você achasse pertinente da produção que você teve naquele semestre até ali. Então, por exemplo, eu fiz uma investigação toda em giz de cera, sei lá, em carvão. E a galera pirava? Pirava. Tinha galera que fazia desenho em carvão. Tinha galera que fazia desenho de aquarela, tinha galera que fazia maquete só. E você entrou na onda, assim? Nossa, eu me bati nessa parte. Assim. Tá meio travadão, assim. Pois é, porque daí, tipo, você eu não já tá engessado, né, cara? Sim, eu pensei que eu tive que crescer muito, sabe, nessa parte, assim, porque correr atrás, assim. Porra, que eu vou usar guache, sei lá. E foi muito legal, porque você pensa assim, caramba, mas eu posso fazer isso, sabe? Tipo, E aí, você pode ser caretão também, fazer planta, corte e elevação ou pega mal? Pegava um pouco mal. Inclusive, nessa matéria que eu fiz... tem um detalhe, né? Tinha 2 níveis de matéria, assim. A do undergrad, que é a graduação, que seria a nossa bacharelado. E tem o master, né? Que são aquela graduação... Se fosse um mestrado, só que é um mestrado não acadêmico, né? Um mestrado profissional, que é quase uma segunda faculdade, assim. Então, no primeiro semestre, eu peguei matéria de projeto desse undergrad, que é o bacharelado normal. E nesse, o pessoal era bem focado no conceito, assim. Então, não era... Inclusive, uma vez, os alunos começaram a fazer umas contas de área de programa, eles falaram, parem de fazer conta de área de programa. Não é hora de fazer... Não quero ver ninguém com áreas aqui, assim. Quero só ver, tipo, vocês... Pirando na volumetria, sabe? No conceito do que vocês querem... Que esse edifício, sabe? Como é que vocês querem conceber mesmo. Então, foi... dos 6 meses, foi pelo menos uns 60% de tempo ou mais, assim. Desconstruindo mesmo a ideia do que era aquele projeto, o que a gente estava tentando dizer, sabe? Sempre citava a ideia do Frank Lloyd Wright com aquele museu do Guggenheim, né, que tem lá em Nova York, que se você for explicar para tua avó como é que é o museu, é uma espiral. Né? Então, você fala, como é que você vai explicar o teu projeto? Sabe? Tipo, em uma palavra, assim, é uma espiral. Então, como é que você consegue chegar nesse nível de
de desconstrução de uma ideia e construir de novo uma coisa concisa, sabe? Então, isso foi muito legal pra mim porque foi totalmente diferente do que eu tinha experimentado, sabe? Na minha experiência no Brasil, até ali. E pirou, assim, minha cabeça. Caralho, porra, é a minha cabeça mesmo. Então foi Eu acho bem... que, tipo, acaba tendo uma dificuldade extra, assim, Foi também, uma dificuldade, né? Teve uma matéria, uma das entregas começou a parte de fazer, então, modelos. Eles queriam que a gente juntasse dois ou mais materiais e fizesse três desses objetos. Assim. Então, tipo, é um estudo de materiais, mas então faz concreto com vidro, faz o que você quisesse, assim. Cara, eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente entreguei, sei lá, 2 palitinhos, assim, sabe, colado, porque eu realmente não sabia nem onde conseguir a madeira, as coisas, entendeu? Foi difícil. E a galera? E a galera, nossa, a galera que levou tronco de árvore, que eles cortaram com um machado e mandaram um concreto no meio. Nossa. Sério, daí os professores piraram, assim, foi umas 2 aulas só explorando as apresentações que dos objetos que as pessoas trouxeram e falando sobre eles. Palitinho lá. Eu fiquei tipo, putz. Mas eles foram compreensíveis. Os professores, pelo menos, assim, entendiam que a gente via de uma realidade, assim, que todo mundo via uma realidade diferente, né? Sim. E teve algumas que eu fui bem, tem outras que eu não fui também, mas, tipo, no final das contas, eles eram bem compreensíveis e tudo bem, né? Acho que eles levavam isso muito em conta, assim, o desenvolvimento do aluno no semestre, que eles davam aula, por exemplo. Tá. Do como você chegou e essa tua evolução. Isso. Por exemplo, eu não pintava aquarela. E daí eu cheguei lá e daí o professor, é o seguinte, todo começo de aula a gente vai pintar uma aquarela e a gente vai expor aqui e cada um vai falar 1 minuto sobre a sua aquarela. Puta E eu nunca tinha nem aberto, assim, o kit de aquarela, sabe? Nunca. E daí, mas beleza, ele sentou com a gente, explicou, assim, como que era pra fazer, o que era pra fazer. Pelo menos você tinha que fazer alguma coisa figurativa ou era abstrato? Abstrato. Tipo assim, claro. o que te lembra um rio? Desenho de raiva. Como você está se sentindo hoje, sabe? Daí você tinha que ir lá, desenhar alguma coisa, pintar alguma coisa. E daí a gente expunha lá na parede também. Explicava o que a gente queria transmitir com aquilo, né? E foi muito, muito difícil, porque a gente saiu de uma universidade totalmente técnica, assim, né? A PUC extremamente técnica. E daí ir pra lá e abrir a cabeça. Então foi... Ao mesmo tempo foi difícil, mas foi muito bom. Foi muito bom porque você aprende a interpretar as coisas de outra forma, né? Você entende que, tudo bem, o projeto ele tem que ter a parte técnica, mas também tem que nascer de uma forma poética, assim, tem que nascer de uma forma artística, né? Então, essa experiência foi muito, muito legal. Só que ao contrário do Gui, eu não fiz essa matéria de paisagismo dentro do... Era uma matéria misturada, assim. Então, dentro da minha turma tinham alunos da graduação e o pessoal do master, assim. Então, o pessoal da pós-graduação. Então, o professor, ele avaliava de formas diferentes. Então, por exemplo, você é da graduação, então você, né, vai ser avaliado de uma forma. Você é da pós, então você também é avaliado de outro jeito. Então, claro, ele exigia mais dos alunos da pós. Mas, Guilherme, você acha que no Master a galera era mais... Era mais focada, assim, um pouco. Eles eram mais... Como é que é? Não tão viajão, assim. A galera era mais... direto ao ponto, talvez, assim. Mas também tinha bastante dessa parte de cada um explorar alguma coisa, assim. Tem gente que gostava mais de apresentar com maquete, né? Gente que era mais gostava de apresentar mais com imagens e tudo. Então ainda era livre, mas o pessoal já era mais velho também, sabe? O pessoal já tinha se formado numa graduação anterior, então estava fazendo ali a graduação do Master, né, em arquitetura, e tinha gente que tinha feito, sei lá, marketing. Isso é bem interessante nos Estados Unidos, né? Porque o pessoal, eles às vezes fazem esse undergrad como uma primeira faculdade, e às vezes que nem o Curras, né? O Curras, ele acho que fez jornalismo, né, antes. Ele como undergrad, como, né? digamos, um undergrad, e depois arquitetura, e daí, bam. Entendi. Curras. Mas tem gente lá também que estava na turma que tinha feito marketing, tinha feito... Acho que até tinha gente que tinha feito enfermagem. Caraca, e daí fazer essa matéria. E daí depois, assim, foi fazer um mestrado em arquitetura. E a pessoa tava destruindo, assim. Sério mesmo? Destruindo, tava, digamos, em 2... O master é 3 anos, o undergrad são 4, né? Então a pessoa tava lá há 2 anos e tava, destruindo no rino, assim. Olha, se caraca, a pessoa que termina o master em arquitetura, dela pode ser arquiteto? Mesmo tendo feito enfermagem antes?
ela pode trabalhar no escritório como arquiteta, mas para você assinar projetos tem um processo bem rigoroso. Inclusive, acho que varia de estado para estado. Assim, no Nova York você tem que fazer, que eu saiba, é o undergrad mais o Masters, e depois você tem que fazer a prova do estado de proficiência, de como se fosse uma OAB, assim. Né? Sim, Só que várias profissões lá tem isso. E aí diz que é super desafiador, assim. E tem que saber todos os códigos, zoneamentos e tudo mais, para você poder tá apto. Daí você pode realmente assinar um projeto. Até ali você pode, acho que, trabalhar tranquilo como arquiteto, mas não realmente assinar os projetos. Como desenhista, alguma coisa assim, né? Porque alguns podcasts que eu ouvi, assim, eles falam bastante, vale a pena tirar a licença lá e tal. Que é uma coisa que muitos arquitetos, na verdade, se formam, mas não acabam tirando a licença efetivamente, né? Aí você pode até se especializar em outras coisas. Tem gente que se especializa no lead, por exemplo, lá. E aí acaba sendo um arquiteto dentro do escritório que trabalha com lead. E aí ele não assina, mas ele, digamos, manja dessa parte da sustentabilidade e tudo mais. Então tem essas coisas também. Uma coisa que eu ia falar sobre os alunos é que lá na Parsons eles realmente praticamente moravam na faculdade. Assim. Você falou que o pessoal lá trabalhava, lá na Parsons eles, moravam no estúdio, assim, e você inclusive quando ia chegando perto das entregas finais, passavam dias lá mesmo, assim. Sério mesmo? Aquela loucurada dormiam lá daí. por 3 dias, assim, sério. E aí, inclusive daí você, mesmo sendo intercambista, mesmo sendo... estando lá só pra isso, eles ainda conseguiam ser mais loucos, assim. Porque eu acho que lá em Nova York talvez é diferente, porque ninguém é de lá, assim. Então todo mundo tá lá focado na carreira, nos estudos, alguma coisa. Então eles vivem só pra aquilo que eles foram fazer, sabe? Então é bem... Mas puxado, muitos alunos assim. internacionais, assim, você falou que Sim. ninguém... Tinha alunos da Coreia do Sul, tinha alunos da Índia, do Japão. Tinha um Kazu lá também. Tinha um Kazu? Tinha um Kazu do Japão. Tinha gente do Brasil, mas não era pelo Ciência Sem Fronteiras, né? Tinha um menino da Mackenzie. Tinha gente de tudo que é lugar. Deu assim. pra fazer bons amigos lá? Assim? Deu pra fazer uns amigos. Pessoal, então, e uma coisa legal sobre o estúdio de arquitetura que era diferente aqui no Brasil também, é que não era uma aula que você ia assistir, né? Você tinha um lugar teu lá, pelo menos lá na Parsons, lá também. Lá na Parsons você tinha um andar lá, que digamos era o andar do pessoal do estúdio da graduação e do estúdio de arquitetura. Então, você ganha a tua mesa lá, uma prancheta pro semestre, e lá vira a sua casinha, assim. Tipo você lugar pode... lugar de produção. Lugar de assim. produção. Você pode ir pra lá e fazer o que você quiser lá. Se quiser pintar um quadro na tua mesa, o que você quiser, você pode fazer. Tem um armarinho, tem uma prancheta e tinha um lugar pra você espetar coisas assim e fileiras disso. E aí tinha todo mundo misturado, entendeu? Então tinha gente do primeiro ano, do último ano, do undergrad, do masters e tal. E você podia andar por ali e daqui a pouco você... o que você tá fazendo aí? Pô, que massa. Então isso era bem legal. E os professores, como é que eles faziam, tipo... A aula daí? sei lá, aulas ou assessorias, como é que era? Bom, a gente tava lá no estúdio, a gente tinha que estar lá, digamos, na hora da aula. E daí, no meu caso era de uma tarde toda, até às 6 da tarde, da 1 às 6 mais ou menos. Então, uma hora eu tava lá, daqui a pouco apareciam os professores, eles chegavam na mesa de cada um, viam como é que tava o andamento, daqui a pouco falavam, beleza, pessoal, agora vamos ali na sala 1, na sala 2, ou sala 3, digamos que tinham os lugares de você apresentar. Que esses espaços eram como se fossem salinhas, mas às vezes eram só um corredor mesmo, assim. Tudo que é lugar, eles transformavam num espaço de espetar coisas na parede, sabe? Porque é tudo drywall, então espeta. Então, daí eles falavam, não, vamos ali no corredor, daí a gente vai fazer a apresentação, então, desses objetos que vocês construíram, por exemplo. Daí, botem tudo ali no chão, em cima da mesa, daí a gente ia pra lá, conversava e tal, daqui a pouco, então agora vocês voltem e continuem trabalhando, a gente vai passar na mesa. Eles passavam um por um, e as turmas tinham, assim, no máximo 12 pessoas, então eles te conheciam mesmo, assim, eles conversavam, acompanhavam a tua evolução, né? Porque é muito próximo, né? Bem próximo. Porque turmas pequenas, no final, e o professor tá muito próximo, entendendo a dificuldade de cada um, a realidade de cada um também, inclusive, né? Se você falta... Eu tinha basicamente 3 strikes, assim. Se eu faltasse 3 vezes, eles consideravam que você não estava interessado na matéria. Assim. Tá. Então, se você tinha faltado, você tinha que falar, de uma justificativa, né? De preferência com antecedência, vou ter uma consulta. Aconteceu uma vez. Ele falou, não, tranquilo, tipo, né, de boa. Mas se você faltou e não apareceu e eu não trouxe alguma coisa, ele considerava desinteresse mesmo, assim. Tipo, a gente sempre tentava, né, não, enfim, ele te puxa pra não, sei lá, pra se esforçar mais. Né? Lógico. E como é que era essa relação de apresentar os trabalhos, assim, de tipo, mandar um inglesão lá, esse aqui é meu conceito. Imagino que também é uma barreirinha, né, pra conseguir expor, assim, falar em voz alta lá e defender o projeto, né? Acho que isso foi uma das grandes dificuldades, assim, porque
você chega, daí você já fica inseguro, porque o inglês não é o inglês nativo, assim, né? Daí você já fica com aquele medo. Mas eu também percebi isso, assim, não sei se, porque cidades para onde eu fui eram menores, mas o pessoal tinha muita paciência, sempre foi muito... sempre tentava entender, assim, sempre se esforçava muito para entender o que você queria passar, assim, e... era isso, assim, era na raça, né? Treinamento na frente do espelho ali, muito tempo. É legal porque no dia da apresentação do midterm e do final, né? O pessoal se arrumava, o pessoal colocava terno e gravata. Assim. E é bacana, chique. E um chique, como se fosse, sei lá, casamento. E eu não, casamento não, mas eles iam assim arrumados, né? Iam, tipo, porque eles sabiam que eles iam apresentar pra gente de fora. Então era bem. A gente apresentou. Como a gente fez um projeto de uma intervenção em um rio lá em Milwaukee, a gente teve que apresentar para um arquiteto urbanista da prefeitura, assim. Então, o cara veio todo de terninho também, super formal. E daí a gente lá apresentando. Nossa, foi bem nervoso. Porque eu ouvi dizer também que os americanos eles têm um protocolo também para apresentação. Não sei se vocês chegaram a reparar isso, assim, que, pô, não é... Cada um fala de um jeito diferente. Todo mundo fala meio padrãozinho, assim, do jeito que apresenta, não é isso? Eu acho que tem sempre uma introdução. Você sempre apresenta, começa explicando, né, sobre o que você vai falar. Daí depois vem o desenvolvimento, né? Você vai explicar, então vai apresentar o conceito, o que realmente é. E sempre você tem que fazer uma conclusão explicando o porquê que você fez aquilo. E eu lembro que o meu professor, dessa última matéria que eu fiz de paisagismo, ele nunca deixou ninguém terminar falando, por exemplo, então é isso. Então agora é isso que eu apresentei. Não, você sempre tinha que finalizar com uma frase de impacto, vendendo o teu projeto. Por exemplo, eu fiz isso, então tudo isso daqui realmente vai mudar a situação das pessoas que vivem naquele local, sabe? Você tinha que finalizar mostrando, assim, por que teu projeto realmente ia dar certo, né? Então, fazendo as pessoas comprarem, assim, o projeto. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi e levo pra vida até, né? Porque no fundo, toda apresentação que a gente faz, a gente tá querendo mostrar uma ideia e convencer as outras pessoas, né? E existem muitas técnicas para fazer isso, né? Quer dizer, se a gente também não acredita muito naquilo, né? E são maneiras na vida profissional de convencer clientes, de convencer fornecedores, de falar com os engenheiros, enfim, né? Tudo é um aprendizado muito bom, né? Muito positivo nesse sentido, né? É isso aí. Teve a matéria de fotografia, eu não sei se a fotografia foi digital, assim, mas a matéria que eu fiz lá foi fotografia analógica, então foi bem bacana, porque a gente fez todo o processo de revelação de filme, desenvolvimento, né, então até realmente tirar a foto, assim, ter a foto, assim, né. Então teve todo esse processo, que foi uma coisa que eu nunca tinha visto, assim, achei incrível, achei super legal. Mas você tinha tirado foto analógica já na vida? Analógica? Eu acho que não. Não? Acho que não. Outros tempos. Quando eu era criança, não sei. Foi muito bacana, assim, porque também a turma era pequena, o professor, ele era muito amigo de todo mundo, assim, ele era super jovem, super descontraído também, então, acho que a matéria, assim, ficava muito leve, sabe? Ficava tudo muito... Não parecia que você tinha, nossa, eu tenho que ir lá fazer aquele trabalho, ler aquele texto. Era uma coisa que, nossa, que legal que eu vou descobrir mais sobre isso, né? Então, eu acho que tudo tinha uma pegada, assim, de ser mais divertido, de ser mais leve, assim, as coisas, né? Isso as aulas parecem bem mais interativas, né? Sim, sim. Você tinha uma parte teórica, você sempre tinha, assim, essa parte de levar um texto para casa, de ler alguma coisa, justamente para você vir para aula embasado, né? E daí as aulas eram bem práticas, assim, as matérias que eu fiz, pelo menos. Até a matéria, por exemplo, de paisagismo, que foi a primeira matéria de paisagismo que eu fiz, que era lá na grade de agronomia, o pessoal da turma, assim... Imagina, gente, eu era a única arquiteta, todo mundo agrônomo, assim, fazendo a matéria. Então, a parte conceitual, assim, eu evoluía muito bem, né? Agora, a parte que você ia lá definir para qual solo, que você tinha que, sabe? Qual que é o pH do pois solo, daí, nossa, daí a professora, tipo, dava uns puxões, assim, Luana, estuda mais isso daqui, entendeu? Então, mas também tinha isso de ser uma coisa muito... dinâmica, assim, todo mundo participava muito, sabe? Que legal isso.
Porque até essa questão de vir preparado para a aula, no fundo, você também já chega com dúvidas, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental e eu acho que tem a ver com como as aulas acontecem, né? Porque Aqui no Brasil a gente sai da aula com dúvida. Porque às vezes demora um pouco para assimilar a informação, né? Entender aquilo que o professor falou, né? E se você já chega com uma base, eu acho que você tem uma produtividade um pouco maior, né? Sim. Mas exige uma autonomia do próprio estudante de levar, digamos, um pouco mais a sério, né? De ler as coisas, de trazer já a informação, né? Que eu acho que também depende um pouco como a gente leva as faculdades também, né? E daí, só pra comparar, assim, teve uma matéria na PUC, que foi justamente a matéria de urbanismo, que a gente sempre fez isso, assim, as professoras sempre passaram as matérias, a gente levou pra casa, estudou, voltava, daí tinha discussão em grupo. Então, isso, eu senti que foi muito parecido, né? Até quando eu voltei, eu cheguei para os professores e falei, nossa, a mesma metodologia, vocês estão trabalhando dessa forma. Daí ela só deu uma piscadinha, assim, tipo, não é à toa que dá certo, né? Que legal, então, que legal. Deu uma piscadinha e falei, eu também fui pra lá. Então, mas foi legal, assim, saber que aqui isso também tá acontecendo, sabe? Que bom. Talvez um processo mais lento, mas... Aos poucos a gente traz experiências, né? Aos poucos, quem vem voltando, digamos, que Vai acaba disseminando essa em qualquer ideia, momento né? você pode estar dando aula e traz experiência pra tua aula. No segundo semestre tem umas matérias que foram legais. No segundo semestre eu tava meio cansado, pra falar a verdade. Primeiro semestre Foi punk, assim, e daí eu tava falando, cara, eu não vou fazer projeto dessa vez, vou pegar uma matéria que nem uma fotografia, uma coisa assim, pra poder aproveitar essa última parte aqui nos Estados Unidos e Ter tempo também, ter tempo, poder né? conhecer um pouco mais a cidade. Só que daí o que aconteceu? Tava lá, eu inclusive já tinha fechado a minha grade, tinha pegado umas matérias, peguei uma matéria que era navegação lá no Rio Hudson, assim, o pessoal ia fazer, tipo, eles construíam um barco. Assim, Cara, não, olha as matérias, era o New School Mariners, assim, eram os caras que eles construíam um barco e depois mandavam ver no rio ali, no Rio Hudson. Fazer o teste lá, prático. Sim, eu piro muito com barcos e tal, então eu achei que ia ser muito sensacional, mas daí o que aconteceu? Abri meu e-mail, fui ver as matérias que estavam ali abrindo e vi que ia ter uma matéria de projeto com o Bear King Hills. Porra! Caralho, e aí? Na faculdade eu li 2 vezes assim, eu falei, caraca. É esse mesmo? Daí eu né? falei, meu senhor, né, eu preciso, vou tentar fazer esse negócio. Daí eu vi que era do Masters, né, mandei um e-mail pra assessora lá, a gente tinha começado a aula, tinha passado uma aula já. Daí ele falou, não, então vem aqui, vamos conversar e tal. Daí eles falaram então que rolava fazer. Porra, caralho. Aí eu falei, bom, então vamos, né? Aí, cara, todo o meu planejamento de aproveitar mais a vida acabou. Cara, você teve aula com o cara mesmo? Então, Porra, animal, hein? Então foi assim, o estúdio do Bear King Hills estava participando daquele um concurso que teve depois do furacão Sandy, lá em Nova York. Então o furacão devastou muito assim, a região. Deixou sem luz o pessoal por dias. Inclusive, os alunos Ciência Sem Fronteiras que estavam lá no ano passado ficaram sem luz um tempo. Foda. Tipo, extensão no meio da rua pra carregar o celular, assim, porque banho gelado, tudo lá em outubro, mais ou menos, que já tá frio, né? Porque deu inundação, né? E o que acontece? Daí a cidade se mobilizou e eles decidiram que, em vez de construir barreiras simplesmente em volta da cidade, eles iam fazer um concurso internacional para propor soluções para essa questão dos alagamentos e da mudança climática, que eles chamavam Rebuild by Design. E então, diversos escritórios, o OMA, vários escritórios do mundo se mobilizaram para fazer isso, então formaram equipes assim, multidisciplinares, né, com escritório de paisagismo, de arquitetura, de urbanismo, várias coisas juntas para projetar esse futuro, digamos. E cada um focou... E no final dessa competição, eles estavam já meio selecionados, assim, e a equipe do Big focou em áreas de alta densidade. Então, tipo, ali bem região de Manhattan. Então. Sim. A equipe do OMA focou mais, acho que foi na região uma região mais afastada mesmo da cidade, mas então não era só Nova York, entendeu? Era uma região toda metropolitana ali do estado. Tipo, como que os furacões, os desastres iam afetando as diversas situações, né? Como é que a gente poderia repensar isso? Sim, então assim? muitas coisas eles pensavam da questão da resiliência, de você estar pronto para receber esse impacto de uma inundação, ou então até entender esse futuro como normal, porque em vez de ficar lutando contra a água... Ela vai vir, entendeu? Então você... vamos aumentar a cota de construção, vamos, tipo, deixar que prever espaços que sejam alagáveis e tudo. Então, dentro disso, o Big resolveu trazer esse assunto para dentro da faculdade. E aí eles juntaram com a Parsons e ofereceram uma matéria com o mesmo tema que eles estavam estudando, sabe?
Então, falaram assim, a gente tem que propor numa área de alta densidade. Então, chegaram pra gente e falaram assim, então escolha uma área da cidade e vamos fazer um projeto pensando nesse problema, sabe? Mas era uma coisa meio urbanística, assim. Não era, então, apesar de ser o estúdio do Big, né, ele não era pra construir um prédio doidão, assim. Um prédio retorcido, era uma proposta urbana mesmo. Então, como é que a gente ia tratar a questão da linha do litoral, né, como é que ia fazer a adaptação, enfim, tinha umas teorias que estavam ali, a gente teve que ler, teve que estudar, né. Mas era com o Bjarke Ingels mesmo ou era uma turma dele? Ele mandava era com o Bjarke lá. Ingels. É? Era com... Tinha, então... Tipo, toda semana, assim? ele aparecia... Você tocou nele? Você trocou uma ideia? Toquei. Mas, não, foi bem engraçado, porque a primeira apresentação, depois desse... Que eles estão, falaram, você pode fazer matéria. Aí tá bom, né? Daí eu fui na apresentação que teve, na aula seguinte, ele tava lá ali, prazer, Bjarke Ingels. Eu fiquei tipo, meu Deus! Tremendo, assim. Tremendo. Eu sou o Guilherme, eu vim de Curitiba. Nice to meet you, I'm Guilherme. Big fan, não sei o quê. E daí, foi engraçado, assim. O cara é gente boa? Deu pra ele é bem sair gente tomar uma boa. cerveja depois? Rolou uma cerveja depois. Porra, cara, que legal! Depois, quando acabou tudo, assim, a galera foi tudo tomar uma cerveja pra se parecer, final de semestre. E o cara foi junto? Foi junto. Porra, legal. Cara. Mas daí, tipo, ele mais três pessoas do escritório que estavam coordenando a matéria. Então, esses três estavam envolvidos com esse projeto, porque o escritório deles trabalhava com equipes, assim, com um gerente, né, de projeto, e daí, sei lá, 5, 6 pessoas. E daí, esse pessoal veio ali na faculdade também dar aula. Então, de vez em quando era um, às vezes na semana seguinte era um outro, às vezes eram 2, às vezes era ele, então variava, sabe? Mas porque até, sei lá, uma semana ele tava aqui, outra ele tava na China, né? Então, o cara viajava bastante. Mas, normalmente, quando ele vinha, ele passava um pouco ali nas mesas, a gente aí apresentava o que tava fazendo, ele falava, né, fazer uma assessoria. O cara deu uns pitacos no teu projeto. Deu pitaco ele no gostou projeto. do teu projeto? Cara, ele gostou no fim. Olha Assim, eu acho. Mas foi uma experiência bem louca. Genial, assim. né? Teve esse midterm que a gente teve, foi a apresentação lá no escritório dele mesmo. Então, a gente foi lá, conheceu e tal. Ele é um cara novo, né? Então, ele colocava o pezão na mesa, assim, daí, tipo... conversava de boa. E o pessoal que passava ali também, ninguém ficava, sabe, meu Deus, Bjarke. Não, bem normal, assim. Ninguém ficava tirando foto com ele. Né? Apesar de eu estar querendo uma. Eu tava querendo uma selfie. Não, mas... Daí você se sentiu constrangido em pedir uma fotinha, né? Mas eu você não tem? Não, me controlei. Muito bom. Uma coisa que assim, a experiência de estudar fora, né, é uma puta experiência de aprender arquitetura, de ter uma vivência diferente, mas ao mesmo tempo é um desafio muito pessoal também, de vocês irem morar sozinhos, ter que se virar numa outra cultura, né, que também é um grande aprendizado. Então, o que eu queria saber, assim, o que vocês também fizeram, assim, depois da faculdade, ou enfim, durante a faculdade, mas para viajar, para conhecer, para aproveitar, né, aquele momento que vocês estão lá e ver outras arquiteturas também. Então, enfim, contar um pouco dessas experiências de vocês, assim, de viagens e coisas extras. Uma coisa que aconteceu, acho que a Lu falou que foi para Los Angeles durante as férias, né? Eu fui ao contrário, assim, ela foi de uma cidade que talvez não era tão grande para Los Angeles, né, que é uma baita cidade. Eu fui de Nova York para o interior da Flórida, assim. Eu quero paz e sossego. Porque é o seguinte, acabou as aulas, né, primeiro semestre. Aí, o que você faz, né? Começava o verão, a gente tem basicamente 3 meses de férias lá. Então, como é muito, o pessoal normalmente trabalha no verão. Algumas pessoas até pegam matérias, assim, no verão, né? Quando eles querem adiantar a faculdade, assim. E aí, o que acontece? No Ciência Sem Fronteiras, eles pediam pra gente ou fazer um estágio ou fazer um curso de verão, não era pra ficar flauteando, assim. Que vacilo, né? Passando o cartão corporativo. E daí, o que acontece? E daí... todo mundo saiu atrás de conseguir alguma coisa, né? Eu tentei conseguir estágio e tal. Falar a verdade que eu perdi um pouco os prazos das coisas. Eu tinha que ter um portfólio montado. Putz. Mesmo assim, aí consegui um estágio lá na Flórida. Só que assim, não é Miami, né? Era interior da Flórida. Lá chamava... sabe onde filmaram Você assistiu o Show de Truman? É lá onde filmaram o Show de Truman. Sei. Porra, olha, chama importante. Seaside. É uma cidadezinha. É perto ali, digamos. Então... eu acabei indo pra trabalhar nessa construtora que eles faziam basicamente casas, né, no estilo deles lá, né, que é prova de furacão e tal.
E foi uma experiência totalmente diferente de Nova York, porque tudo você precisava do carro, basicamente, né? Então... Outro modelo, né? Então aquele walk score que eu tinha comentado era 1, assim, sabe? Era menos que 1, era bem baixo. Então, apesar disso, dava pra se virar com bicicleta, assim, sabe? Tipo, 15 minutos eu tava lá no trabalho, digamos. Mas se eu quisesse ir mais longe, no mercado, não dá, entendeu? Sem carro. Então, foi uma experiência bem diferente, mas é um lugar que tinha mais biodiversidade que eu já vi, assim. Cara, tinha cobra, tinha urso. Tinha um urso fora do escritório um dia, assim. Eu cheguei, tinha um urso revirando lixo, assim. Caralho. De verdade. Tipo, o urso com os filhotes, assim, todo mundo parou, tipo, caraca, tem um urso no meio do estacionamento. E é tipo normal, como se fosse pombo lá. Mais ou menos, assim. O pessoal ficou meio curioso, mas... Enfim. Caralho. Curioso? Porra, cagar de medo. Você não viu o filme do Leonardo DiCaprio lá? Baita urso lá. Mas, daí, enfim, todo mundo vai trabalhar e faz de conta que não viu normal, sério, vai. E aí, puff, né? Puff. Bom, aí fiquei 2 meses trabalhando lá. Foi legal pra ver o sistema construtivo deles, assim, porque apesar de Nova York ser a cidade que a gente mais tem na memória e tudo mais, mas 90% dos Estados Unidos não é Nova York, né? É tipo as cidades do interior, menores, né? Que são construídas com wood frame e tal. Então, ver como é que os caras eles são muito rápidos pra construir wood frame, assim. Por isso que pra eles é tão natural, assim. É totalmente padronizado a indústria em função daqueles tamanhos de madeira, daqueles tamanhos de janela, tudo funciona como Lego, assim, sabe? Então, os caras são bem, bem práticos nisso. E durante esse período, eu pude também viajar um pouco ali perto, no final de semana, pro Alabama. Então tinha uma cidade chamada Florence, e lá tem uma casa do Frank Lloyd Wright, que foi a primeira casa ozoniana que ele construiu. Viu só? Olha aí, ó. Disney lá, pra Orlando. Alabama. E que teve aquela casa modelo, né, que ele construiu, que depois as outras foram inspiradas nela, naqueles princípios, e essa foi, digamos, se não a primeira, é uma das primeiras ali que ele construiu nessa fase, para um casal jovem que estava morando na cidade, né. E é uma casa toda feita de tijolo e madeira. Pô, eu achei sensacional, assim, a experiência, porque diferente de qualquer casa que eu tinha visto, sabe, ela toda, apesar de ela ser uma casa grande, todos os cômodos são muito feitos, parece que sob medida para aquele uso, sabe? Então o escritório que tinha, ele não tinha mais do que 1,5 m de largura, sabe? Cabia a cadeira e, tipo, tudo perfeitamente encaixado, assim, sabe? Parece que todas as peças foram desenhadas, assim, sob medida. Parece que tudo customizado, entende? Tipo, bom, daí foi bem legal ter conhecido essa casa e daí voltei. Aí acabou, fiquei 2 meses lá nesse estágio e aí tinha uns amigos meus que não tinham feito estágio, eles tinham ido fazer curso de verão. E aí eles tinham ido fazer um curso de verão lá em São Francisco, porque eles, de certa forma, você podia escolher qualquer curso que você quisesse no país, assim. Então, escolheram lá porque eles queriam conhecer um pouco a Costa Oeste, então ficaram lá fazendo esse curso. Foi bem puxado para eles também, né? Apesar de ser um curso de verão lá, a faculdade que eles escolheram era bem puxada, assim. Então, trabalharam bastante e tal. Eu fui encontrar com eles porque eu queria conhecer também São Francisco. E ainda faltava, sei lá, umas 3 semanas, 4 semanas pra acabar as férias, né? Mas lá você não fez nenhum curso? Não, daí eu fui só pra conhecer mesmo. Flautear mesmo, que é o que Ciência Fronteira proibiu. Não faça. Não, mas é que eu tinha cumprido com meus deveres. Sim. Ele fez. Fiz o estágio, acabou, daí beleza. Aí, daí como tinha esse tempo, falei, vou visitar vocês. E aí, como eu tinha 4 amigos lá, tinha 3 amigos, desculpa lá, eu falei assim, cara, a gente combinou de vir dirigindo de volta, em vez de pegar um avião. Caralho, cruzar os Estados Unidos. Pra Nova York? Na verdade, a gente veio dirigindo de volta até Chicago. Falou uma road trip, assim. Caralho, Porra, que sensacional. Umas 2 semanas e meia, mais ou menos, que a gente pegou e como a gente curte acampar, essas coisas assim, a gente foi parando nos parques nacionais. Então, beleza, a gente ficou lá em São Francisco, saiu, todo mundo acabou as aulas, alugamos um carro, compramos lá uma barraca e tal, fogareira. E, cara... vamos enfrentar os ursos. Vamos mandar... Pior que nessa viagem toda eu não vi nenhum urso. E na Flórida eu vi um urso. Quais são as chances? Na praia, assim. Quais são as chances de ter um urso na praia? Bom, daí a gente foi pro Grand Canyon, enfim, pro Yosemite, pra aquele Yellowstone, né? Então, vários parques desses, nossa, realmente uma paisagem muito bonita, assim. E não é uma viagem cara de fazer, porque você alugando o carro, dividindo em 4 pessoas... Sim. Teus gastos são basicamente gasolina e com a comida, né? Então a comida a gente parava no mercado, comprava ali, enfim, macarrão, comprava as coisas que ia fazer e é bem barato, dividido. E o acampamento era, por exemplo, $14 a noite, sabe? É muito barato. E é uma experiência, assim, incrível, né? Pra quem gosta de fazer isso. E é muito legal. Então a gente foi dirigindo de volta até chegar em Chicago. Daí, paramos numa cidade também que é super importante, né? E deu pra conhecer um pouco lá e daí pegar um avião de volta.
Então, sensacional, Cansou, né? cara. deu ali. Chega, galera. É que dali, putz, é demais, né? Chega uma hora que você tem que não dá pra fazer tudo também, né? Mas deu pra conhecer já muita coisa. Foi experiência, assim, Muito legal. incrível. Porque os Estados Unidos tem assim, por ser um país tão grande, né, em termos de território, tem de todo tipo de paisagem também, né? Tem das cidades grandes e caóticas e tem essas paisagens tipo, muito selvagens ainda, essa coisa que é deslumbrante também, né? E tem deserto, tem montanha com neve, é bem variado, assim, tem exato. canyon, sabe? Tem uma paisagem bem diferente do que a gente tem aqui também no Brasil, né? Sim, Você sim. sentiu diferença do americano mesmo? Tipo, a pessoa de Nova York, a pessoa da Flórida, o redneck lá do meio. Né? Ó, o sotaque, principalmente. O sotaque lá da Flórida e tal, era bem diferente, assim, o pessoal. O pessoal era bem receptivo, sabe? O pessoal em Nova York, eles são um pouco menos receptivos, são mais fechados, são mais, como a gente falou, mais focados, assim. E não são muito de ficar lá fazendo amizades, digamos assim. Na Flórida, cara, o pessoal é bem mais aberto, assim, bem mais amigável. Inclusive lá em São Francisco mesmo, achei que o pessoal tinha um estilo Também, de vida né? bem mais tranquilo, sabe? Um pouco mais, era mais leve, assim, do que era lá em Nova York o clima, sabe? O pessoal lá correndo o tempo todo, sabe? É. Então, deu pra perceber essa diferença. Legal. E daí você tendo a oportunidade, enfim, morar em Nova York, você conheceu tudo que tinha em Nova York, né? De prédios famosos e de coisas assim. Cara, te falar que eu não subi no Empire State. Fiquei esperando. Passeios que você acaba não fazendo, assim. É, né? é que nem Você foi isso. na Estátua da Liberdade, não? Também não. Eu Ela de só longe lá, tava passei de barco lá, com aquele barco que vai pra Staten Island. Sim. Mas eu não fui no Estado da Liberdade, putz. Porque aquela Ele coisa... já era nativo, entendeu? Exatamente, isso é coisa pra turista, Gabriel. É que a gente fica esperando pra ter alguém que vai, às vezes, visitar, sabe? Eu tava por exemplo, esperando minha família me visitar, ou algum amigo meu. Você, vou fazer essas coisas junto. É. Aí você fica esperando onde você vai embora. Ninguém achou essa sacanagem, cara. Pô. Então, pelo menos tem coisa pra fazer ainda, né? É, Eu não não. volto. Um dia volta, um dia volta. Não, mas Chicago também, né? Chicago, Muita é. coisa pra ver, pra fazer Sim. também, né? Mas assim, fora esses super pontos turísticos que nem subir no Empire State, deu pra ir em muitos outros lugares que são famosos. Por exemplo, o próprio Guggenheim, que eu comentei, do Central Park, né? Passar bastante, o Museu de História Natural, enfim. E você, Lu, como é que foi as tuas experiências daí de viagem, de muita festa, drogas e rock and roll? Como é Nossa, que foi? super. Pois é, então, nessa época do verão, então, eu me apliquei para trabalhar com um escritório de arquitetura em Los Angeles. E daí o professor ele aprovou, só que na verdade para trabalhar com o projeto dele dentro da universidade. Então ele estava escrevendo um livro sobre diagramação, sobre história da arquitetura, assim. E daí ele chamou a gente para vários brasileiros, não fui só eu, assim, foram 20 e poucos brasileiros, na verdade. Mão de obra gratuita. Para trabalhar fazendo toda a diagramação, fazendo os desenhos, montando esse livro. Até já lançou, assim, depois eu... Teu nome tá lá? Tá lá, Olha com agradecimentos, daí tem meu nome. Que legal. E daí a gente, enfim, ficou lá trabalhando todo o verão, assim, então fui para Los Angeles, daí depois, por exemplo, a gente trabalhava durante meio-dia, um dia, dependia, assim, do horário, né? E nos finais de semana a gente conseguia viajar. Então isso foi uma coisa muito legal, assim, porque foi dessa forma que eu conheci praticamente toda a costa ali do oeste dos Estados Unidos. Que legal. Né, de São Diego até Yosemite, São Francisco. Então a gente conseguiu fazer todas essas viagens justamente porque tinha ali o final de semana livre, assim, né? E aí juntava o pessoal, alugava um carro Alugava e um vambora. carro e ia, assim. Las Vegas, foi? Fui também, Grand Canyon. Eu passei em Las Vegas nessa viagem, né, que eu fiz. Só que, cara, a gente chegou lá, a gente tinha ficado 4 dias sem tomar banho, basicamente. Falando, assim, é verdade. Né? E, cara, a gente chegou de noite, e fui num hostel, e o hostel era meio longe, assim. Só deu tempo de tomar 2 banhos, assim, e, tipo, dormir, tá ligado? A gente acordou. Tchau, A Las gente queria ter Vegas. falado, vamos passar. A gente só passou de carro naquela avenida principal, mas não deu pra conhecer nada, assim. Foi... Pool party lá, se lavar lá na piscina. Cara, Perdeu muita coisa, foi só cara. passou, olhou e, tipo, foi embora, assim. Tá visto, né? É, Las Vegas, deu check, assim. Check. Check. Pisei. E Los Angeles, que é uma cidade também que tem que ter carro, assim, né? É. Dependendo de onde você tá, assim, é uma cidade que é grande, né? É uma das grandes cidades americanas, mas num modelo bem de carro, né? Diferente de Nova York, por exemplo, que você pode fazer muita coisa a pé, né? A gente...
o que eu senti foi que a gente conseguia fazer muita coisa com o transporte público. Não era assim, um transporte público de qualidade, sabe? Por exemplo, demorava muito, os pontos não eram estratégicos. Às vezes a gente queria ir pra praia, a gente pegava o ônibus, mas o metrô e o ônibus, e a gente não conseguia chegar perto da praia. Então a gente ainda tinha que caminhar lá bastante para, né, mais de 1 quilômetro, assim, para conseguir chegar na praia mesmo. Então, isso realmente acontecia, assim, não era uma cidade feita por pedestre, né? E o que também acontecia muito era de ter muita briga dentro do ônibus. Então, Sério? Tipo, nos 3 meses que eu fiquei lá, eu presenciei umas 4 brigas no ônibus, e principalmente por motivo de racismo, sabe? Então, eram coisas pesadas, assim. Não era nada... Briga, tipo, de sair na porrada mesmo? Sair na porrada, o motorista parar o ônibus e expulsar a galera do ônibus, assim, porque a galera brigando de... Cara, eu vi também de em soco, Los Angeles, assim. cara. É mesmo? Você também viu? Não, mas no meio da rua, tipo, de dia, 3 da tarde, assim, os caras pegando no pau, cara. Caraca. Los Angeles é foda. É bem pesado, GTA assim. mesmo. GTA! Total, né? Total. Mas lá em Nova York, apesar de a gente no Homem-Aranha sempre tem uns becos e a galera assaltando. né? Cara, né? eu não vi nenhuma vez, assim. De falar que tipo, é um dos lugares mais seguros que eu já vi. Lá é assim. muita segurança. Policial pra tudo quanto é lado. O tempo né? todo até tem sirene demais, assim, pra falar a verdade. Porra, Sirene não o para, dia né? inteiro, assim. Mas em que lugar você não foi também pra Farmsworth? Como é que foi daí? Pois é, nos primeiros meses, assim, de intercâmbio, eu lembro que... eu lembro... Eu tava com muita vontade, assim, tipo, eu tava em Wisconsin, eu ficava... A cidade onde eu morei, ela ficava próxima ali, 6 horas de Chicago, mais ou menos, de 6 a 7 horas. E por causa disso, eu fiquei muito, muito curiosa, com muita vontade de conhecer a Farnsworth, que justamente é do MIS, e eu sempre gostei, sempre admirei muito ele. E eu pensei, nossa, tô aqui, preciso ir, assim. Eu naquela ansiedade do começo do intercâmbio também, querendo ver Aproveitar, tudo, conhecer tudo, descobrir tudo. Comecei a encher o saco das pessoas pra irem comigo, assim, justamente pra dividir os gastos. Só que eu tava numa universidade que ninguém estudava arquitetura, né? Agrônomo lá, né? Os agrônomos. Então, o que aconteceu foi que eu mandei uma mensagem, assim, no Facebook, num dos grupos do Ciência e Fronteiras, e perguntei, olha, alguém tá livre, alguém quer ir? Nisso, uma guria que fez até o UEL me respondeu, falou, olha, tô aqui em Atlanta, que dia que você vai, vou com você, vamos combinar. E daí, assim, a gente combinou, a gente se encontrou em Chicago, só que a gente se encontrou, mas... nenhuma de nós dirigia, assim. Sério? Então a gente esse detalhe. tava lá pra dividir, mas nenhuma dirigia. E daí, por sorte, assim, ela tava viajando, ela foi pra Chicago com um amigo dela, e esse amigo, engenheiro, assim, caiu de paraquedas, né? E a gente, vamos com a gente, por favor, dirige aí pra gente e tal. E daí ele, o que eu tenho a perder, né? Então ele foi super gente boa, assim, e levou a gente pra visitar Farnsworth. E daí, quando a gente chegou lá, também a gente, claro, era um gasto, assim, pra ir, pra, né, pagar a entrada, tudo isso. Mas o que aconteceu foi que daí a gente também pagou a entrada dele, porque a gente pensou, o cara veio até aqui com a gente, sabe? Boa, lógico. Sacanagem o cara não entrar na casa, né? E daí quando ele viu a casa, ele falou, é isso? Pois é. Falando, não precisa entrar, eu vejo de fora. Eu vejo de fora, já tô vendo tudo. Daí foi engraçado, assim, porque antes de você acessar a casa, antes de você ir na casa mesmo, você tem, como se fosse uma recepção, assim, que você chega, e daí eles primeiro passam um vídeo, explicam sobre a casa, e depois você faz uma trilha, assim, é bem legal, de uns 10 minutos até chegar mesmo na casa. Então, nesse momento, nesse começo, assim, esse nosso amigo, ele tava meio impaciente, tipo, mas onde que tá a casa? Cadê essa casa, né? Não tava entendendo. Casa mesmo? E a hora que a gente fez a trilha, assim, e eu fui em outubro, assim, então já tava nevando bastante, e a gente chegou na casa e tava tudo branquinho, assim. Caraca. E o vidro refletindo aquilo, então... Mágico. Foi mágico, assim, pra mim eu tava, né, quase chorando, assim. E ele olhou, assim, daí no primeiro momento ele levou um choque, acho que foi o choque do... Mas é isso, né? Pra isso que eu vi aqui daqui. Então, e daí depois ele, nossa, bem legal, muito legal. Hoje eu não sei se foi de verdade. Bom, vocês estão me pagando bem tudo, legal. né? Eu sei que isso é legal. Muito bom. Mas, mas foi muito legal, assim, conhecer a casa. E foi muito legal também quem apresentava, assim, a casa pra gente, né? Porque o pessoal realmente... o pessoal estuda, assim, pra te apresentar e explicar todos os detalhes, assim. Então, tudo que a gente perguntava, ela sabia
exatamente como que tinha sido o detalhe do ar-condicionado que instalaram depois na casa, sabe? Por todos os motivos, assim. Então, todo mundo era muito prestativo, assim, né? E daí eu fotografava tudo, né? Eu tava lá tirando foto da fundação da casa, assim, tipo, como que tava funcionando as coisas, né? A gente tem que aproveitar esses momentos, né? Que legal, que legal. E é uma casa fantástica, né? É fantástica, assim, já é muito legal a hora que você vai chegando, assim, na casa, por essa trilha, assim, porque ela se destaca muito, assim, né? Na paisagem, assim, a hora que você olha, você já dá aquele impacto, assim, principalmente por causa do vidro, né? O vidro refletindo toda a natureza, assim. E eu acho que como eu peguei essa época do inverno, assim, então tava tudo muito branquinho, sabe? Então ela era muito... Parecia uma escultura na neve, sabe? Ela não parecia uma casa, assim, porque você não tinha vontade de entrar, você tinha vontade de ficar só admirando ela por fora, assim, né? Então eu sentia muito isso, assim, que ela era intocável, sabe? E é muito legal poder ver ao vivo, né? Eu acho que a percepção que a gente tem quando a gente vê fotos ou vídeos é uma. Quando a gente tem a oportunidade de viajar e ver ao vivo as coisas, elas ganham outra proporção, né? Sim. Eu acho que às vezes a gente imagina qual que é o tamanho daquele espaço, quando a gente chega, pô, é diferente. É maior, né? Ou é menor, ou te impacta. Ela é solta do chão. Às vezes a gente, né? Pode ser, eu achei que era 50 centímetros do chão. Pô, ela é alta, né? Ela, enfim, tá 1,20 m e pouco, 1,20 m quase, assim. Esse, nossa, olha, né? Ela é outra sensação, eu acho, que você se permite, né, a vivenciar, assim. Né? Sim. O cheiro da casa. O cheiro. O vidro embaçado, né? Como é que é? Mas daí a gente se apega também muito a materiais, assim, né? Porque daí você também, tá lá, mármore travertino, daí você já fica, nossa, daí você já... Quero me jogar aqui. Daí até a tonalidade da madeira, assim, tudo você observa de um jeito diferente, assim, né? É a mesma coisa que assistir uma aula preparada pra aula, né? Você já estudou aquilo, né? Você já tá ali pronto, você consegue absorver de uma outra maneira, né? Sim. Quase no finalzinho, assim, do intercâmbio, eu consegui ir pra Falling Water. Nossa, aí é um grande momento. Não, eu falo com mais entusiasmo. A Farmsworth foi melhor pra você? Pois é, né? Não! Sério? Olha só. Porra. Mas é que era o Miss. Daí era um momento meu ali, de admiração. Eu e o Miss, né? Mas o prédio do Seagram me emocionou também. Não sei se vocês foram lá, né? Sim. Nossa, cara, todos aqueles juntos se encontrando naqueles pilares. Tem alguma coisa mágica naquilo. Sei lá, é só a gente que fica pirando nisso, né? Mas. Mas provavelmente, mas é muito legal mesmo. Mas a casa essa na neve deve ter sido mais legal ainda. Pois é, esse foi outro empenho também, que é longe de tudo, né? Longe aquela de casa. tudo, tive que convencer pessoas a me Chamou o levarem. engenheiro lá de novo. Pô, cara, essa é legal. Mas dessa vez eu já tinha voltado pro Brasil, daí foi mais complicado. Mas tinham outras amigas do intercâmbio que eu conheci em Los Angeles e que eram de arquitetura e que elas queriam muito visitar. Então a gente conseguiu fazer essa viagem também, foi um pouco mais cansativo, assim, porque a gente viajou, dirigiu, assim, né, por mais tempo. Mas a casa também, assim, foi... Legalzinha, né? Razoável. Pois é. Foi aquele momento muito de choque, assim. Eu lembro que eu fiquei muito mais surpreendida do que na Farnsworth, mas foi por causa justamente do lugar onde ela estava inserida, sabe? Então foi aquele choque de como é que essa casa está aqui? Como, né? Então isso é real, assim, né? Daquele momento. De uma casa no meio da floresta. Sim, assim, no meio da floresta. Daí, a hora que a gente atravessava, assim, para entrar na casa, você passa justamente uma pontezinha por cima do rio, né? Então, você olhar para baixo e daí, cara, a água tá passando aqui, como assim? Você fica um tempo tentando associar, assim, o que estava acontecendo, né? Mas foi muito gostoso quando eu entrei na casa, assim, e é engraçado porque ela é muito aconchegante, assim, né? É muito... Você se sente acolhido, assim, e ela tem um pé direito baixo, então ela parece que tem bem aquilo da escala humana, assim, né? Então você não sente que, nossa, tá muito frio aqui dentro, ou tá muito um eco absurdo na casa. Não, tudo era muito proporcional, assim, muito aconchegante, isso que eu senti, assim. E eu fiquei muito feliz, assim, de ver o piso, sabe? Aquele piso em pedra, assim. Então, eu queria muito andar descalço, ficar andando descalço ali, né? E viver ali, né? Viver ali. E eu queria tocar nas coisas. E daí eu também ficava me contendo ali, né? Eu ficar tocando em tudo, assim.
Mas eu sentia isso, que tudo era muito essa escala da pessoa, assim, usando aquele ambiente, sabe? Tudo muito aconchegante, assim. É difícil explicar em palavras. É né? difícil. Você chorou? Chorei. Acho que a emoção que você teve vendo o Misa, eu tive a emoção vendo a Casa da Cascata. Pode ser. A neve ajuda também. É, a neve ajuda, a neve é mágica. E daí voltar pro Brasil, né? Chega Como é aqui, que é? Quero entrar nisso, vai ficar deprê isso aí. vai na sala de Tô mal, aula. velho. Tô mal. Bom, vocês voltam, acabou a alegria, vocês têm que voltar. E aí, vocês conseguiram validar as matérias? Tipo, aquelas experiências de matérias, vocês conseguiram botar no currículo de vocês aqui? Como é que foi isso? É, mais ou menos. Mais ou menos não? Mais ou menos não, né? No currículo entrou as matérias, né? Mas Então, na PUC eu não consegui validar porque eu já tinha feito praticamente o curso inteiro, assim, né? Então, as matérias que eu peguei lá fora, não consegui validar nenhuma, assim, né? Mas me ajudou muito na volta, assim, né? Por exemplo, voltar a fazer projeto, voltar a fazer as matérias daqui com embasamento de lá, né? Me deixaram muito mais... me fizeram participar muito mais das aulas, por exemplo. Participar, por exemplo, de questionar o professor, de tentar ter uma conversa com a turma, de tentar usar o que eu tinha aprendido lá do dia a dia aqui, sabe? Chegou, olha, próximo projeto eu vou apresentar em aquarela. Acho que eu apresentei um em aquarela. Não que tenha ficado lindo, assim, mas deu certo. Bom, eu também não consegui validar muita coisa. Eu consegui validar a área de projetos, na verdade, já foi muita coisa. Já é. Projeto ajudou bastante, porque o quarto ano eu não precisei fazer nenhuma matéria de projeto aqui, mas as outras eu não validou nada, porque eu também não fiquei com esse objetivo, sabe? Então, eu realmente estava pensando assim, o que eu posso fazer para mim que vai me acrescentar, sabe, uma coisa diferente mesmo, que não teria, sei lá, no Brasil, eu não teria oportunidade tão fácil, né? Então, isso para mim valeu mais do que tentar buscar validações, sabe? Buscar matérias que eu pudesse validar, sabe? Tipo, até porque lá não tinha exatamente muita equivalência, sabe, das coisas. Então, o urbanismo mesmo era diferente, sabe? Eu acho que eles não tinham muito paisagismo lá na Parsons, assim. Então, no final dos contos, era o projeto mesmo. Não, mas eu acho que é bem por aí, né? A maneira de pensar em fazer o intercâmbio é por aí, porque às vezes quando a gente tá na faculdade, ou enfim, tá mais jovem ali também na faculdade, a gente, putz, eu vou perder 6 meses, vou perder 1 ano. No fundo, depois que você vive essas experiências, né, você vê que não faz diferença nenhuma. Na verdade, é muito melhor até, né? Você, enfim, viver uma outra coisa, viver uma outra experiência, você volta com outra cabeça aqui, muito mais preparado até pra, que nem a Lu falou, né? De encarar a faculdade de uma outra maneira e, com certeza, pra vida profissional também, né? Porque isso é uma experiência que vocês não esquecem nunca, né? Assim. Com certeza. Nossa, inclusive, quando eu voltei, acabei entrando numa outra turma, né? E eu pude conhecer muito mais pessoas do que eu conhecia antes, sabe? Na faculdade, assim. Porque, sei lá, você meio que sai da zona de conforto, sabe? Daí eu cheguei num lugar como se eu tivesse entrado de novo na faculdade, parece. Daí tive que conhecer outras pessoas, conheci bem mais gente, acabei envolvendo ali até com o centro acadêmico, foi, sabe... Deu pra fazer muito mais coisas, acho que se eu tivesse ficado só no que eu tava, sabe? Então foi legal, assim, né? Eu acho que a gente também sai um pouco das panelinhas daí, né? Sim, exatamente. Você fica lá fazendo os mesmos trabalhos, né? Os trabalhos com os mesmos grupos, assim, e depois no intercâmbio você percebe que você quer mesmo descobrir outras pessoas e abrir a cabeça, assim, e descobrir o que o pessoal da turma pensa, assim, né? Então, você quer mesmo fazer cada trabalho com o grupo, assim, pra conhecer mais gente, para aprender mais, né? O Ciências Sem Fronteiras existe ou não? Daí meio que morreu? O Ciências Sem Fronteiras existe, mas agora ele é mais focado em mestrado e doutorado. Então, a graduação sanduíche acabou. Daí agora tem alguns programas, acho que de mestrado mesmo tem só para alguns países até, não é mais o mundo inteiro, sabe? Tá bem restrito, assim. E doutorado, acho que é a mesma coisa, assim. Eu acho que a gente pegou uma época muito boa, assim. Pegou uma época que muita gente foi. Claro, eu sempre falo disso, né? Porque ao mesmo tempo que foi bom, porque muita gente foi, também foi ruim porque todo mundo foi em leva, sabe? E daí, por exemplo, nem sempre a pessoa estava preparada para ir pro intercâmbio, assim, sabe? Sim. Então, muita gente voltou porque justamente não tinha preparo emocional para estar no intercâmbio, né? Mas muita gente também foi com o intuito de... Gente com vários objetivos, assim, né? Gente que foi realmente para estudar, gente que não foi, né? Então, isso acabou atrapalhando até a fama do programa, assim, né? De ser o Viagem Sem Fronteiras, assim, né? E o que eu fico bem chateada, porque todos os brasileiros que conviveram comigo,
eram os melhores alunos de todas as turmas que eles estavam, sabe? Então, a galera era muito dedicada mesmo. Por isso que eu voltei, quando a galera começou a falar umas coisas assim do programa, eu ficava chateada, sabe? Porque teve pessoas que realmente foram pra festar e tal, mas quem tava lá com o intuito de aprender, saiu de lá com muita coisa, sabe? Às vezes a atitude de poucas pessoas ali mancha, né? Uhum. Minha experiência foi a mesma coisa, Lu. Fiquei triste também quando eu vi o pessoal falando essas coisas, sabe? Porque lá o pessoal ralava mesmo, assim, cara, pra estudar. Virava a noite lá no porão mesmo, cara. E esse negócio, essa parte que eu falei da viagem foi muito pouco tempo comparado com, sabe, com o que a gente realmente teve que estudar e tal. Foi... O resto do tempo, que nem eu falei, muita coisa lá em Nova York eu nem fiz porque a gente ficou lá no porão estudando, entendeu? Não dava muito tempo livre, assim, né? Então, quando acabou as aulas, já tava, digamos assim, em cima da hora de voltar, inclusive. Foi bem triste. Mas eu acho que é isso, como a gente conseguiu aproveitar os gaps ali pra fazer essas viagens, assim, né? Deu pra fazer muita coisa, né? Sim. Mas... Então, era pegar o final de semana ali e fazer as coisas, assim, né? E daí, acho que é isso que a galera, às vezes, não interpreta bem, assim, né? É que você só conta das coisas essas coisas diferentes, né? Que você fez. Às vezes, o dia a dia, que era sempre a mesma coisa. Tipo, você também não fala, não dá pra mostrar o peso que você tinha, né? Também. E aí, pensam em voltar pra lá? Eu lembro que a época que eu vivi em Los Angeles foi muito intenso, foi a melhor época da minha vida, assim. Foi um momento que eu morava com amigos, eu fazia minha comida, então também era diferente de morar em River Falls lá, que eu tinha que ir lá com o cartãozinho, pegar o PF do dia, sabe? Daí esse dia era aquilo, entendeu? Então, foi um momento que eu consegui morar sozinha, preparar minha comida e... Tipo, liberdade. Assim, liberdade, Então, foi um momento que eu fiquei muito feliz, assim. Eu lembro que eu tava intensamente no auge, assim, né? Legal. E daí, eu acho que Los Angeles me traz muito esse sentimento, sabe? De que foi uma boa época. Então, às vezes, agora eu penso, voltar pra lá, nossa, uma época... Lá é maravilhoso. Mas eu não sei se lá é maravilhoso ou se era porque... Né? Uma junção de coisas, né? Então, eu não sei se eu quero realmente. Acho que não. Não, mas é uma experiência que vale muito a pena, né? De fazer esse intercâmbio. Lógico que é um baita esforço. E eu acho que é isso. Muitas pessoas nem sempre estão preparadas para fazer isso, né? Às vezes envolve abrir mão de muita coisa, de certos confortos que a gente tem aqui, de amigos, né? De relacionamentos, de coisas. E, ao mesmo tempo, tem que estar aberta a muitas coisas diferentes, né? Acho que, enfim, você vai conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, de outras origens. E poder viver isso é muito enriquecedor, né? Eu acho que a gente volta muito mais preparado para tocar nossas vidas aqui, né? Sim. Com certeza. Tanto que eu voltei e não queria morar com os meus pais mais, né? Isso daí é barra, né? Eu acho que isso foi muito difícil, assim. Eu não sei se eu contei pra vocês que... quando eu voltei, foi muito engraçado, porque eu não conseguia desfazer minha mala e colocar no guarda-roupa, porque eu divido o guarda-roupa com a minha irmã, né? E ela dominou a cara, o guarda-roupa inteiro. Então, eu fiquei, morando em casa 2 semanas, tirando roupa da mala, assim, porque eu não conseguia desfazer a mala, sabe? Então, voltar foi muito difícil por causa disso, assim, por causa voltar a conviver com os meus pais, mas não pela convivência, mas voltar com aquela coisa, que horas você volta, você não vai guardar a tua roupa. Então, isso acho que foi muito difícil, assim. Cara, a cidade também me impactou bastante, sabe? Tipo, esse cuidado que você tem que ter pra andar na rua aqui, querendo ou não, me fez muita diferença, sabe? Assim, eu ficava, cara, mas que estranho. Era uma coisa muito estranha, assim. Que nem, uma coisa que acontecia lá era que tem muita praça lá em Nova York, né? Tipo, a gente não vê tanto, mas você não tá mais do que 15 minutos de uma praça, assim. E você pode ir nessa praça, pode sentar lá, ler um livro de boa, assim. Agora aqui, mora na Rua Barbosa, nunca eu desço pra ler um livro de Rua Barbosa. Assim. Foge das praças. Putz, isso é muito triste, sabe? Porque, tipo, você ter qualidade de vida e você também poder aproveitar a praça, a cidade que você mora. Faz parte da liberdade também, que lá você tem, aqui você não tem nem quando sair de casa também, né? Tipo... Menos bicicleta, né? Que acho que no mundo inteiro roubam bicicleta. Qualquer lugar. A única coisa que eu sabia que roubavam lá era bicicleta, assim. Quando eu cheguei, eu não falava nada de inglês, né? E eu sempre fui tímida, assim. Então, foi muito engraçado, porque a Taylor, que era a minha colega de quarto, ela chegou, falou um monte de coisa pra mim, me abraçou. Você não entendeu nada, né? Me abraçou, e daí eu não entendia nada do que ela tava falando. E daí eu só dei um abraço nela, assim, tipo...
não Sorriu. entendi nada, sabe? Yes! Yeah! Não entendi nada, assim, né? Então, eu abracei, beleza. Então, foi isso, assim, por, sei lá, 3 semanas, sabe? Aquele começo, assim, que eu não conseguia me comunicar com ela. E foi engraçado, porque a gente morou juntas 1 ano. E no final, assim... eu e ela, a gente tava chorando porque eu tava indo embora, sabe? Então, ela ficou muito triste, assim, porque a gente realmente ficou amigas, né? Tanto que depois ela veio me ver aqui no Brasil, então a gente conseguiu viajar juntas. Então, ela era uma pessoa... Tanto que depois até ela foi fazer intercâmbio, justamente porque eu ficava incentivando e falando, você tem que ir, que é muito legal. E daí ela passou um tempo na Europa, assim, então foi... e daí ela me ligava, assim, pelo Skype, perguntando, tipo, o que é que você acha? Será que eu vou? Mas qual lugar que você acha que é legal de ir, sabe? E eu nem sabia, né? Não tinha ido pra Europa, mas daí eu... vai mesmo, é isso aí. Vai ser legal. Então, que bom. Então foi legal, assim. Acho que ela foi uma aquelas pessoas que você conhece no intercâmbio, assim, que você sabe que vai guardar pro resto da vida, sabe? Eu acabei ficando num quarto que tinha... Na verdade, ele era uma sala, cozinha, né? Com um banheiro e dividia com dois quartos. Então, um quarto tinha 2 pessoas, o outro tinha 3. Uma delas era um brasileiro que Sem Fronteiras que foi junto. Então, eu acabei ficando no mesmo quarto que ele. E isso impactou um pouco no meu inglês, assim, pra falar a verdade, sabe? Porque, querendo ou não, quando você anda um monte com brasileiros, né? Com amigos, assim, você fala em português. Você não tem como ficar falando inglês, sabe? Então, isso deu uma segurada, eu acho, assim, sabe? Porque quando essa parte do estágio, que tava lá na Flórida, que eu falei, lá não tinha... Apesar de ser Flórida, todo mundo acha que tem um monte de brasileira, mas não tinha, assim, não tinha... Na verdade, tinha lugar lá que eles nunca tinham visto um brasileiro, assim, eles queriam tirar foto comigo, assim. Sério? Nossa, brasileiro, fala alguma coisa em português, aí, vai lá. Toma no cu, né? Ai, que legal. E daí, eu senti que o inglês é muito melhorado, sabe? Quando você tá quando você imerge mesmo, assim. Mas os meus colegas de quarto, tinham 2 que eram... Tinha um que era americano mesmo, um que era coreano. Ele não falava muito, sim. Ele ficava no quarto do lado, conversava muito. Se ele falava inglês, também tinha não sei. E tinha um outro menino que morava... Que esse ficava no nosso quarto mesmo, que eram 3, né? Então, era eu, o brasileiro e esse indiano. E, cara, esse cara... O problema dele é assim, que a família dele o fuso horário é completamente oposto, assim, né? E ele passava a noite inteira falando no telefone. Nossa. Tipo, basicamente em todas as línguas que você imaginar, assim, porque eu começava em inglês, daqui a pouco era, não sei o que era, assim. Porque eles têm lá outras línguas oficiais, né? E aí, bom, às vezes tinha barulho e tal, mas, no final dos contos você dava risada, assim, sabe? E era divertido. Tem os perrengues de você ter que arrumar a casa, a galera não gosta muito. Sim. Os brasileiros, todo mundo fala, né? Mas ainda era verdade no meu caso, a gente que puxava pra arrumar, sabe? O pessoal não era muito, assim. O brasileiro é muito limpinho, né? Olha, eu posso falar que comparativamente ele era, gente. assim. Eu lembro que uma vez eu marquei com a Taylor, falei assim, porque você tem que me ajudar a limpar o quarto, né, e tal. E, gente, era um quarto, assim, 12 metros quadrados, sabe? Meu Deus. E daí ela, não foi, assim, ela não voltou pro quarto. No dia que tinha que limpar. Nossa, bizarro. Daí eu, beleza, né, limpei sozinha, assim, né? Daí depois disso eu limpava sempre sozinha, porque... Porque pra ela nem se incomodava. Nem se incomodava, com aquilo, né? Esse menino que eu também compartilhava lá, ele também não guardava muitas coisas dele no lugar, sabe? Então, o dia que a gente chegou no quarto, tinha 2 camas livres e tinha uma cama que tinha uma pirâmide de coisas, assim. Tipo, acho que juntaram tudo que ele tinha e colocaram na cama dele, assim. E ele tava na casa, não tinha chegado ainda das férias. E aí o que aconteceu foi que eu pensei, não, beleza, ele vai chegar, vai dar um prato. Arrumar, né? O cara só se enfiou no meio, assim, da pirâmide. Meu Deus! E daí mandou ver, dormiu. Beleza. Ali, e tá ótimo, assim. Aqui eu coube aqui. Tá ótimo aqui. Então era assim. Daí eu aprendi a ser muito tolerante, né? Se releva, você tem o teu espaço, né? Respeita o teu espaço dos outros. Mas vai dizer que você não varria, assim, a parte dele, assim, eu dava uma... Não, sim, com certeza. Mas eu como sempre divido o quarto com meu irmão desde pequeno, assim, foi mais uma divisão de quarto, sabe? Então, talvez não foi tão difícil, assim. Como se eu tivesse... que no teu irmão você dá esporro, né? No irmão parece que eu tapa, assim. Nossa. Bom, galera, então, na verdade, eu gostaria de agradecer muito por vocês terem vindo, por ter aceitado o convite, de gravar com a gente, contar um pouco da experiência de vocês aí.
que isso possa incentivar outros alunos também a correr atrás de intercâmbios. Lógico que o Ciências Sem Fronteiras era um projeto muito legal, que viabilizava muito pela questão econômica, mas também existem muitas outras bolsas em outros lugares que, às vezes, tem que correr atrás também um pouco dessa informação para conseguir, né? Mas, enfim, obrigado aí por ter vindo aí. Valeu. Imagina. Valeu. Eu acho que é legal falar também sobre o site Estudar Fora, que é um site que eles sempre estão postando bolsas, assim, bolsas de graduação, mestrado, doutorado, para vários lugares do mundo, assim, então é bem legal acompanhar, assim, se alguém tiver interesse. Todo mês, assim, eles postam, por exemplo, quais as bolsas mais interessantes de cada mês, assim. Então, às vezes, você pode até se organizar para ver bolsas para o próximo ano, até, porque algumas bolsas são até regulares, são anuais, assim, né? Então, você consegue acompanhar, assim. Na verdade, se alguém tiver interesse em entrar em contato também, pode ser no Instagram, acho que é gui.schmidt, com 2 T's. SCHMI, 2 T's. Esse era o único nome que eles sabiam falar. Eles falavam melhor do que aqui, melhor do que eu, inclusive. Schmidt. Nossa, muito bom. Certinho. Então, se alguém que tá indo pra Nova York, tira dúvida com você lá, que você explica tudo. Vai ser o maior prazer ajudar, assim. É isso aí. Maravilha, então. Valeu. Então, agora vamos aproveitar para agradecer quem entrou em contato conosco aí nesses últimos 15 dias. Vamos. Alguns destaques aqui. Tiago Milânio escreveu a respeito do último episódio aí dos arquitetos. Como é que era o nome do episódio? Famosos? Famosos que são quase arquitetos. São quase arquitetos. Muito divertido o programa. O Falcão é meu famoso arquiteto preferido. Eu não sou cachorro, não. I'm not dog, no. Esqueceram de incluir na lista a jogadora de vôlei Ana Paula Henkel. Olha, ela é arquiteta. Sabiam dessa? Vamos Não lá. sabia. Ele falou o seguinte, que após ganhar uma Olimpíada e encerrar a sua carreira, fez faculdade de arquitetura nos Estados Unidos. Porra. Acabou. Meu arquiteto... Achei que tinha mais coisas, mas enfim. Meu arquiteto fictício preferido é o Adam Sandler. Ah, sim. Ah, do Clique, Deus né? do humor. A gente falou sobre ele no primeiro arquipapo da história do planeta. Nem ouço aquilo lá. É uma bosta. No filme Click, de 2006. Um abraço e obrigado pela companhia durante o percurso para a faculdade. A partir de qual episódio que dá pra ouvir, assim? Logo no começo já fica legal. O do Frank Lloyd Wright é no começo, se não me engano, é o 6, o negócio. 3, acho. 3. sei lá. Então, aí já dá pra ouvir. E outro aqui que comentou também a respeito desse mesmo episódio foi o Álvaro de Lima Castro. Complementando ainda, outro famoso que quase foi arquiteto foi o ator Anthony Quinn. Conta-se que foi estagiário do Frank Lloyd Wright em Taliesin. Ou Taliesin. Só que, olha aqui. E por ser gago, foi desencorajado na profissão pelo mestre, pois segundo o mesmo... Olha o Frank Lloyd, filha da puta. Um arquiteto tem que ter firmeza e clareza de expressão para defender seus projetos junto aos clientes. O Frank ele não é conhecido pela sua gentileza, né? Não. Anthony Quinn foi estudar teatro para livrar-se da gagueira e acabou apaixonando-se pela carreira de ator e lhe rendeu 2 Oscars. Olha Acho aí. que fez um bom negócio, então. Pois é. Tá aí então o Anthony Quinn, então. Blog. Opa! Não sei se vocês sabem, mas dá pra falar com a gente lá no blog, né? www.arquipapo.com.br. Então, o Henrique Chiome Vols Neto, ele mandou lá pra gente no episódio do Termas de Vals, Opa! 84 lá, ele mandou o seguinte. Primeiramente, parabéns, galera. Obrigada. Vocês comentaram os aspectos que lhes pareceram bacanas sobre essa obra. Eu gostaria de acrescentar uns 2 ou 3. Ufa, achei que ele ia falar os problemas. Mas vamos lá. O que ele fala pra gente aqui é que eles perceberam que ele percebeu que as aberturas, quando ele estudou esse projeto, eram vazios. E que na parte mais aberta é quase um jardim de inverno, sem uma das 4 paredes. E com vistas que molduram as montanhas, né? Que é aquela parte as vistas são animais, aham. Aí eu fiquei pensando, você se imagina boiando ali? Nas terras? Que para chegar precisa passar por corredores fechados, sem luz, sem sol, sem vistas para o horizonte. Você vai caminhando até que chega na claridade, para perceber que no seu entorno vê a riqueza do espaço criado. Poético, hein, isso, hein? Caraca, hein? Estaria boiando, não sei. Igual vocês brincaram, mas é verdade. Dos cheios, paredes e dos vazios. Aberturas de todas as sortes, seja janelas e uma baita zenital, etc. E ainda por cima, você pode sair nadando por canyons cobertos labirínticos com águas quentinhas. Caraca. Deve ser do caralho, cara.
Olha, gostei da descrição. Porra, não, você viu? Eu gostei, tem sorte, né? Na descrição. Não, achei fantástico. Fantástico isso aí. Onde podemos ter uma experiência... Eu vou anotar. Que aumentou o vocabulário aqui de como descrever as obras. Onde podemos ter uma experiência sensorial dessas? Você nada por um corredor de 2 metros de largura, por 6 de altura, com poucas frestas de iluminação iluminando esse ambiente, paredes de pedras, iluminação principal vindo debaixo da água. Deve ser uma experiência, para não dizer muito, um pouco surreal. Deve Nossa, ser, cara. deve ser. Mexe com sentimentos. Eu já sei onde passar minhas férias de janeiro. É? Tem mais um aqui, eu vou emendar, Lógico, manda bala. que é o seguinte. No episódio de Los Angeles, Faz tempo já? ele comentou... Ele tá ouvindo agora, né? Lógico. Seja bem-vindo. O Alan bem. Takoshi, ele comentou o seguinte: olá, acompanho vocês há alguns meses e gosto muito do trabalho que vocês produzem. Valeu! Já ouvi vários papos de vocês e claramente fiquei viciado no papo descontraído e natural do podcast de vocês. Valeu, Alan. Vocês são bastante carismáticos, formam uma bela equipe no que fazem. Também acho, cara. Sobre esse papo de Los Angeles, Opa! como já faz um tempo que vocês postaram, é capaz que alguém já tenha comentado. Mas a Ennis House e a Hollyhock House foram inspirações diretas para o cenário de Game of Thrones. Ah, é? No É? Palácio de Meereen, lá nas primeiras temporadas. Ah, Renata! Um pouco mais de humildade aí. É que meu português aqui tá meio... Tá. How you say that? Eu Temporadas. esqueci como é que fala essa palavra em português. As ambiências e detalhes maias desenvolvidos por Frank é quase copiada para a montagem do cenário. É mesmo? No mais, excelente papo como sempre. Muito bom o guia pessoal de vocês sobre cidades. Ajuda muito na hora de fazer listas de pontos para visitar. Abraços e até mais. Porra, legal. legal. Gostou do final de Game of Thrones, Kazu? Tem um problema que a gente não assiste Game of Thrones, a gente é fora dessa, mas por ser Jacu. Eu tenho medo de assistir e é isso que eu tenho a dizer. Mas bom saber que foi referência, né? Não, trouxe super se eu não sucesso. me engano, ele também no Blade Runner tinha Sim, total. uma referência, né? O apartamento lá lembrava o Frank Lloyd Wright. Sim, bem parecido mesmo. Blade Runner eu vi. Tinha, né? Tinha, sim. Os tijolinhos, não tijolo, né? Mas aqueles blocos, assim, né? Com desenho. Concreto lá, Aham. né? Muito bom. Legal. A gente tem que fazer mais um de cidade, né? Vamos escolher um. Vamos lá. E-mail. Ingrid Thalita Haddad. Olá, pessoal. Eu conheci o podcast faz uns 3 meses e ainda não terminei de ouvir. Mas me ajuda a me manter atualizada, já que estou trabalhando mais na área de engenharia atualmente. Volta, larga a engenharia. Vem pra cá. Vem pro lado de cá. Vem pra cá. Observação. Recém-formada e empregada. Para o pessoal não desanimar. Olha aí. só, É isso viu? aí. Excelente. Gostaria de comentar sobre a minha chateação de não ter conhecido vocês antes de me formar. Me ajudariam muito, principalmente na fase do TFG. Adoro escutar vocês e dou gargalhadas igual uma louca aqui no trabalho. Eu queria dizer para vocês usarem mais o Insta para enquetes. Porque Facebook tá desatualizado, olha só. Vou fazer já agora. Faz uma enquete aí, Renato. Você gostaria que eu usasse mais o Instagram pra fazer enquetes? A enquete da enquete? Uma meta-enquete. Eu sei que vocês ignoram completamente todas as sugestões de tema. Mentira! Que é isso? Cara, inclusive, semana que vem a gente vai gravar um tema que nunca passou pela nossa cabeça, que foi 100% sugerido por uma ouvinte nossa. Talvez a gente não grave esse tema, na verdade. Mas Vocês não querem gravar o tema? Eu quero gravar o tema. Tá bom, Gabriel, a gente grava o tema. Mas eu fiquei... Como assim a gente nunca ouve? Termas de Vals foi sugestão. Talvez tenha sido o único. Ó, ela deu aqui uma sugestão aqui, ó. Diga lá. Será que a gente vai colocar no ar isso aqui? Pô, temos que... Se ela deu essa bronca é porque a gente tem que fazer depois, hein? Então vamos lá. Arquitetura psicodélica. Ah, não. Como? A Renata. A Renata é a tesouraria. É. Thalita. É Thalita o nome dela? Não, eu tô brincando. Ingrid Eu só, Ingrid eu Thalita, só quis fazer a essa deixa pra tesouraria. falar que a gente não falava. Brincadeira. Arquitetura psicodélica, né, com que ressalta a arquitetura boliviana. Você já viu? Ah, é verdade. Cara, é muito verdade. louca Ela é- mesmo. As cores, né? Super... E eu não sei se eu Fluorescentes, posso falar sobre assim. aquilo Bem lá. saturadão, assim. É bem diferente e acho importante destacar as culturas que conseguem preservar e perpetuar a sua própria cultura na arquitetura. Enfim, um grande beijo pra Renata, Kazu, pro Gabriel, por último, como sempre, e pro Baby Davi. Ah, Obrigada. Essa ganhou meu coração. Vamos gravar esse negócio aí, agora. olha. Arquitetura psicodélica. Psicodélico. Aqui também, ó, tem o Felipe Dias, escreveu... obrigado a vocês por me fazer dar boas risadas e ao mesmo tempo aprender ainda mais. Parabéns pelo excelente trabalho. Acompanho vocês faz um tempo e sempre aguardando os episódios novos. Vocês são demais.
coração no final. Muito obrigado. E, por último, a Ana Caroline. Olha só, grande onde é que tava a Ana Caroline? Fazia tempo que ela não comentava. É. Me perdoem. Vamos perdoar? Tem algum tempo que não os escuto. Não, isso é imperdoável. Fizeram falta e voltei. Caraca. E voltei logo nesse episódio e, como sempre, dei boas risadas. Pô, me senti abandonado, mas... Bom, mas obrigado por voltar, né? Pô, obrigado. Tava com saudade de você. Também tava, com saudade. Fechou, galera? Fechou? Como é que faz pra entrar em contato com nós? Tem várias maneiras. Diga lá. Então é o seguinte, você pode entrar em contato com o Arquipapo, vocês podem e devem entrar em contato com o Arquipapo de várias maneiras. Quais são? No Facebook tem 2 formas. A gente tem uma página no Facebook lá, ou você pode entrar no nosso grupo fechadinho do Facebook, que é bem bacana, que tá rolando uma troca de experiência, além de comentários divertidíssimos do Gabriel, fica colocando memes, e uma reportagem séria ou outra que eu mando. Nossa. Não, eu tô brincando. Uma outra, não uma. Uma só. Tem que participar mais, Renata. E o Kazuki manda várias coisas legais também. Então, lá... E todos os nossos amigos lá, que também postam. Não, eu falei, tá rolando uma troca legal, tá, o pessoal tá mandando coisas, então tá bacana. Então, entra lá no nosso grupinho. Além disso, nós estamos também no Instagram, no @arquipapo, né? E no Instagram, aquela coisa linda, né? Dá pra comentar, dá pra mandar direct, dá pra... Marcar no Stories. Marcar stories e fazer várias coisas legais. Além disso, dá pra comentar no blog, diretamente nos posts do podcast, papo.com.br. Ou você pode mandar e-mail pro contato@arquipapo.com.br. Maravilha. É isso? E quem quiser, dá pra ouvir aonde? No iTunes. Nossa, no calhamaçado Castbox, de lugar. no Spotify, Nossa. todos os lugares. Agora o Google podcast é uma Podcast. coisa difundida. A gente nem precisa explicar mais o que é podcast, todo mundo já sabe. Excelente. É isso? Fechou? Fechou, valeu? Até mais. Até, beijos. Falou. Tchau. Não, e você, Lu? Como é que foi as matérias lá que você escolheu? Ah, lembrou? Lembrei. Só um Parei. E era no filme do Ben Stiller. Então, tipo, eu não vi o cara, mas eu Tava quase lá. vi o cara. Quase toquei, Conta quase no toquei currículo nele. também. Quase viu o Ben Quase Stiller. toquei nele. Saiu do lugar, é a lua que se vê. O apartamento dele lá, cara. Eu não sei o apartamento dele. Eu não subi lá também. Saindo pra curtir umas férias. Você pode falar que fiquei 4 dias sem tomar banho, foi uma boa. Quarta. Eu não sei se foi 4, acho que eu exagerei. Acho Você que quer foi que eu uns, corte? foi uns 3, acho, sei lá. Três, Você falou tomou 2 banhos. Olha, tava na montanha lá, cara. Tava tenso, tava frio. Detalhes. Depois eu corto. Se ficar muito engraçado, daí eu deixo.